Não. Não. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. A Comstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Comstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site comstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@comstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Comstar Informática. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. Duas lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneio ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é o centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna,
quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais de salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Gringo. Gol de placa, a rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa mão. Web Rádio Gringo. Caminham juntos e vai rolar a festa. Volve Rádio Gringo, a rádio dos onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Gringo através do YouTube, você ligadinho através do Radiosnet. No ar mais uma jornada esportiva da Gringo. A Série C, Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, estádio Brinco de Ouro na Princesa. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 19 horas, 30 minutinhos. Guarani, Confiança. E você vai curtir as emoções, os detalhes, as emoções desta decisão para o Mugrão, desta decisão para a equipe do Confiança. E juntos estaremos com o plantão do jogo de Ponte Preta e CSA, CSA e Ponte Preta, com o nosso repórter que daqui a pouco nós vamos apresentar aqui. Tudo isso na nossa querida Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É isso daí, no ar a jornada esportiva da Gringo. E eu já vou chamar ele, vamos fazer diferente hoje.
Eu vou chamar ele, o nosso presidente, presença sempre ilustre. Ele vai comandar esse início da jornada esportiva da Gringo. Eu estou falando dele. Uma ótima noite, Wagner Ferreira. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Tá bonito o brinco de ouro, hein? Ok, Anderson Grigoleto, grande abraço a você, a todos que estão conosco em mais uma jornada esportiva da Web Rádio Grigo. Hoje um jogo de festa, um jogo de decisão entre o Guarani e o Confiança, valendo praticamente uma vaga entre os 8 para o baile final desta Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani fez a sua parte, colocou ingressos no tobogã gratuitos, abaixou o preço do ingresso e o torcedor comparece. Então o Guarani fez a sua parte, preparou uma grande festa com luzes, muita música e o torcedor corresponde também com celulares. Nesse momento os refletores estão apagados, mas há um show de luzes aqui programados para esse jogo decisivo para o Guarani, como também é decisivo para o Confiança. Então nós temos todos os detalhes deste jogo. Temos aqui dois repórteres, o Lemão Zanqueta e o Luiz Henrique Zanqueta, e vão trazer todas as novidades para este jogão de bola. E vamos ter também um plantão do jogo da Ponte. Ponte que joga um jogo praticamente de cumprimento de tabela contra o CSA. E quem vai acompanhar este jogo é o André Luiz, o repórter feliz. Vamos começar girando então a reportagem da Web Rádio Grigo. Em nome da Eletrolar, da Ótica Ferrari, Biguá Alimentos, Clube Concórdia, Compistar, vendas de informática em termos corporativos e também Prado, corretora de seguros e consórcios. Vamos começar com o Guarani, o mandante chamando Luiz Henrique Zanqueta. É você, Lemão. Luiz Henrique Zanqueta. Boa noite, amigos da Rádio Grigo. O Guarani vem com mudança para esse jogo contra o Confiança. Tem estreia do goleiro e na lateral esquerda, Renan Castro. Muito bem, é a novidade então do Guarani anunciada aí pelo Luiz Henrique Zanqueta. E o Confiança, hein? Como é que vem para este jogo? Lemão. Carlos Zanqueta. Muito boa noite a você, amigo ouvinte da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce nesse Brasil. Vários vagalumes aqui no campo, várias lâmpadas, várias luzes piscando. O Confiança vem embalado, conseguiu vitórias nos últimos jogos e que chegou na final da Nordestão. E daqui a pouquinho você vai acompanhar tudo na voz marcante de Anderson Luiz Grigoleto. Muito bem, muito bem, a primeira movimentação dos repórteres lá no gramado do Brinco. E agora vamos até Maceió. O André Luiz, o repórter feliz, vem com as primeiras informações de Ponte Preta e CSA. Boa noite, André Luiz. André Luiz. Muito boa noite a você, mestre Wagner Ferreira. E uma noite muito, mas muito especial a você ligado na Web Rádio Grigo, aqui em Maceió. Estado do Alagoas, estado do Rei Pelé, daqui a pouco 19h30. A bola rola para CSA e Ponte Preta pela 10ª. Quando vamos falando da Macaca contra o time que vem de vitória 1-0, jogando no último sábado no Moisés do Caralho diante de Itabaiana, o técnico Marcelo Fernandes tem muitos desfalques, como Dudu Elvis e Jéssica no terceiro amarelo, Everton Brito entregue no DM e Lucas Cândidos com dores no pé. Em contrapartida, vão para o jogo o meio-campista Luiz Felipe, também o zagueiro Sérgio Rafael Simon e no meio-campo o retorno de Léo Oliveira. Quanto ao CSA, o Centro Esportivo Alagoano, que vem de vitória jogando, aliás, em um empate em 2-2 jogando no Ituano no último sábado, aqui mesmo no Rei Pelé em Maceió. O time precisa de uma vitória simples para escapar de vez do rebaixamento. Quanto ao time, o técnico Igor Magalhães não poderá contar com Kevin Jackson, além de Betão, zagueiro que levou o terceiro amarelo, assim como o atacante Igor Bahia. Em contrapartida, o zagueiro Eduardo Jesus e o goleiro Gabriel Félix são as novidades da equipe azulina do técnico Igor Magalhães.
Muito bem, André Luiz, com todas as informações de Ponte Preta e CSA. Esta é a Web Rádio Grigo, direto do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, um show de luzes e música nesses minutos que antecedem o jogo entre o Guarani e o Confiança. Estamos às 19h20, 10 minutos para o início da partida. Vamos então chamando as escalações de Guarani com o Luiz Henrique e de Confiança com o Lemão Zanqueta. O técnico Matheus Costa escalou para a partida de hoje contra o Confiança 12, Dalberson, 2, Cicinho, 3, Rafael, 4, Alan Santos e 6, Renan Castro, 5, Kelvin, 8, Isaac e 10, Diego Torres, 7, Cauã Jesus, 11, Mirandinha e 9, Bruno Santos. Muito bem, essa é a escalação do Guarani Futebol Clube. E agora, o Confiança. O Confiança vem escalado com 1 Felipe, 2 o Eriton, 4 o Eduardo Moura, 13 Renison, 5 o capitão Luiz Otávio, 6 Ayrton, 7 Ronald Camarão, 8 Dionísio, 9 Neto, 10 Renan, 18 Vitinho. Muito bem, Associação Desportiva Confiança, que tem os mesmos objetivos do Guarani. Afinal de contas, o Confiança está na 10ª colocação com 23 pontos. O Guarani logo em seguida é o 11º colocado com os mesmos 23 pontos e só perde no critério de gols. Então hoje aqui, quem sair daqui realmente vai botar um pé na fase principal desse Campeonato Brasileiro da Série C. Anderson Luiz Grigoleto em condições de dar sequência. Veja bem agora aquele maçarico, né, André? O Anderson. É isso daí, Wagner Ferreira. Um show aqui antes da partida de Guarani e Confiança. Agora, oi. Detalhe que a torcida do Guarani está acendendo um cigarro no maçarico. Eu vou falar pra você que o calor tá sentindo aqui na cabine, né, Wagner Ferreira? Fora a fumaça escura, mas tudo bem, faz parte da festa e não é só aqui. Você vê nas transmissões de televisão por todo esse Brasil, principalmente na Bahia, se não me engano, tem muito desse, quando sai um gol, esse foguetório todo aí, faz parte. Faz parte, tá bonita a festa, as equipes entrando no gramado nesse momento. A equipe do Guarani com seu uniforme verde, camisa e meiões verdes, shorts branco. A equipe de Confiança, meiões e camisas brancas com shorts azuis. Arbitragem, camisas e meiões vermelhos e os shorts preto. Enquanto isso, eu vou chamar o André Luiz para você falar pra gente as escalações aí de Maceió. As escalações, por gentileza, André Luiz, de Ponte Preta e CSA, começando com a equipe da Macaquinha, André. Anote aí, torcedor ponte-pretano, seu técnico Marcelo Fernandes definiu, você confere aqui no Rádio Vivo, instalado devido à Associação Atlética Ponte-Preta, 352 que o Silvio Poderoso 12, na Zinda, 28 Pacheco, 10 zagueiros, 34, Anderson 4, Simon, meia dúzia, 7, na esquerda, 15 anos, na capitão da equipe, o meio campo da Macaca, Nega Véia, começa com 5, Matheus Souza, 55, Oliveira, 27, à frente, 17, Tomás, 77, Bruno Lopes, Anderson Grigoleto. Tá aí, essa equipe que já está classificada, né? Problemas financeiros, mas vai lá para Maceió para enfrentar a equipe do CSA, que se não vencer hoje, está praticamente eliminada da segunda fase da Série C. Por gentileza, a equipe do Centro Esportivo Alagoano, André Luiz. Escalado e definido por técnico do Guarani, no Centro Esportivo Alagoano, CSA, no sistema 4-3-3, versão 1, o goleiro é Gabriel Félix, na direita 14, Diogo Batista, ataca 3, Eduardo Jesus, o quarto zagueiro com a 4, no Gonçalves, na esquerda da linha do Zenzo, o meio campo do CSA começa com 5 Camacho, capitão da equipe, 8 Silas, 22 Ramon, e à frente,
aí, ô André Luiz, por gentileza, já emenda aí a arbitragem do jogo, André. Apita o jogo, Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho do Pará. Ele será auxiliado do assistente Acácio Menezes Leão, assistente Luiz Ederson Brito de Albuquerque, ambos do estado do Pará. O quarto árbitro fica por conta Erildo Batista Domingues Júnior, do Amazonas. Valeu, André Luiz. Qualquer detalhe, qualquer informação, pode chamar você, entra aí para informar a partida aí de Maceió, no Rei Pelé, Ponte Preta e CSA. Digo. Por gentileza, oi, quem me chamou? É o Zanqueta, o original. O Luiz. Manda, Luiz. Apenas para falar que o tobogã tá bonito, hein? Tá bonito, né? Tá bonito. Acredito que todos os ingressos foram doados, estão sendo preenchidos pela torcida do Guarani. Então acredito que vai bater a meta esperada pela diretoria bugrina. Ô, Luiz, você tem arbitragem aí? Temos, vamos lá. Por gentileza. O trio é todo baiano. O árbitro da partida, Emerson Souza Silva. Assistentes, Paulo de Tarso Bregalda Guisen e Edivan de Oliveira Pereira. Tá aí, arbitragem, equipes definidas, Wagner Ferreira. O Brinco de Ouro tá bonito, até esperava mais público, mas na realidade, o tobogã, como disse o Luiz Anqueta, tá bonito, né? A festa inicial foi bonita. O que esperar de Guarani e Confiança? A bola vai rolar daqui a pouquinho, Vagnão. Eu tenho aqui a capacidade liberada do tobogã, 5.500 torcedores. Será que está totalmente tomado? Segundo o Zanqueta, tá bonito. Então, uma carga quase que total dos ingressos destinados gratuitamente ao torcedor do Guarani. O torcedor está presente. Agora, na cabeceira do placar, não pode vender para ninguém porque é torcedor visitante. Lá cabe 5.300 pessoas. Do lado de cá, onde está a torcida Fúria, aqui na entrada do Brinco de Ouro, cabem 3.200 torcedores. E nas vitalícias, 3.700. Eu não sei se vamos chegar... Eu acho que vamos superar a casa dos 10 mil torcedores para esse jogaço que vai começar daqui a pouco. Onde o Guarani está bem escalado aí pelo técnico Matheus Costa, uma escalação coerente. Tem gente que preferia, no lugar do Cauã Jesus, o Dentinho para começar a partida, mas Dentinho está no banco. Se houver necessidade, ele vai entrar. Como vai entrar também o Takahashi, que está no banco. É outro xodó do torcedor bugrino. Nas demais posições, volta o Cicinho. Não tem o lateral esquerdo, o Emerson. Eu acho que é um desfalque importante, que já está entrosado no time do Guarani, o Emerson. Então entra o Renan Castro, que foi a sua primeira partida. E nas demais posições, o mesmo time. Inclusive com o Isaac, que está subindo de produção nas últimas partidas. O Bruno Santos é o atacante, está devendo o seu gol, mas os outros estão fazendo. E o Mirandinha na ponta esquerda também, que depois do derby ganhou um cartaz enorme e está escalado aí como atração também no ataque do Guarani. E o time do Confiança, escalado pelo Luizinho Vieira, ele vem com a equipe praticamente que venceu aí no meio de semana, venceu o CSA na final da Copa do Nordeste e vai fazer a final, hein? Eliminou o CSA e faz a final contra o Bahia. É um time perigoso, mas jogando dentro de casa. Com toda essa galera, eu acho que o Guarani é favorito a conquistar o resultado positivo, Anderson. Tá aí, quase tudo pronto para começar o jogo. Nesse minuto sendo prestado 1 minuto de silêncio aqui no Brinco de Ouro. É decisão pro Guarani, é decisão pro Confiança. Subiu o bandeirão da torcida Fúria Independente. Tá aí, torcida fazendo festa. Informação. Nesse momento, o árbitro traçando as últimas cautelas para o início da partida, que está no Rei Pelé em Maceió. Chove bastante nesse momento aqui na capital de Alagoas, Anderson Grigoleto. Lá chove, aqui a noite tá bonita demais aqui em Campinas. O árbitro Emerson Souza Silva vai apitar o início do jogo. Começa com a equipe do Confiança. Apita o árbitro! Tá aí, bola rolando, você curtindo mais uma jornada esportiva da Grigo. Aqui Guarani Confiança, André Luiz está no plantão para Ponte Preta e CSA. Muito jogo, muitas informações, você vai curtir as emoções que lá vem descendo a equipe do Guarani, bola com o Mirandinha. Ele toca com o jogador que era o Kelvin, toca ali com o Bruno Santos, parou de fora da área, bateu pro gol e... entrou!
Guarani fez a jogada com o Mirandinha. Ele tocou a bola com o Cauã Jesus. A bola sobrou com o Bruno Santos. Ali, na entrada da grande área, meteu do lado canhoto do goleirão Felipe, que nada pode fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar. Primeiro lance do jogo, 50 segundos do primeiro tempo. Bruno Santos, camisa número 9. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Confiança. Torcedor bugrino, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. Luiz Henrique Zanqueta, a primeira estocada, o Guarani já meteu pra dentro. Uma bela triangulação do ataque do Guarani. 50 segundos de jogo. A bola passou por Mirandinha, por Isaac, até contar Bruno Santos, que chutou com a perna esquerda no canto direito do goleiro, que nada pode fazer. A torcida explodiu no campo, 1-0 Guarani. E lá vem da equipe do Confiança, a bola ali com o Neto, chegou, subiu a bandeira, tá impedido, né, Alemão? Positivo, subiu a bandeira, tá na banheira. E essa banheira, não vou falar qual é, porque eu também não sei. Wagner Ferreira, a primeira estocada, como eu disse, pro Luiz Henrique Zanqueta. O artilheiro Bruno Santos estava lá e já confirmou 1-0 para a festa do torcedor bugrino. É para quebrar o gelo, né? Porque havia muita expectativa com relação a esse time do Confiança, que está aí na Copa do Nordeste, na final, vai fazer a final com o Bahia, e vem fazendo uma campanha aí praticamente igual a do Guarani, com a mesma quantidade de vitórias, de empates e derrotas. É uma campanha idêntica e nada melhor do que um gol com 40 minutos, 40 segundos de jogo para quebrar o gelo e deixar o torcedor mais à vontade, animado, e para empurrar o time ainda para que a contagem seja realmente aumentada. Agora, vejam bem, né? No começo eu estava dizendo que o Bruno estava devendo o seu gol já há muito tempo. E tá aí o presente para ele, então, presente para a torcida, gol do Brunão, com 40 segundos de jogo, Guarani 1-0. Na verdade, o gol foi aos 51 segundos, porque foi uma boa ideia. E trabalhando no setor defensivo, o Renilson, ele toca no círculo central, a equipe do Confiança que tá no prejuízo no comecinho do jogo, sai jogando com o capitão Luiz Otávio, vira aqui pra canhota com o Ayrton faz o domínio, chega a marcação do Cauã Jesus, ele devolve a bola com o Luiz Otávio, vai jogando ali no círculo central, setor defensivo com o Renilson, joga mais à frente, vai trabalhando a equipe do Confiança com o Dionísio, já jogou com o Ayrton, vem descendo, faz a finta, chega a marcação, toca pra frente pra ninguém, sobra pracinho com o Cicinho, sai jogando a equipe do Guarani, o Cicinho dispara, hein? Driblou 1, driblou 2, faz o lançamento, a bola é pro Bruno Santos, vai descendo também na marcação, lá para receber, para fazer a marcação, escorregou o Bruno Santos. Saiu, caiu, tava chegando o Dionísio na marcação, não conseguiu fazer o domínio, a bola saiu, é lateral pro Confiança, né, Luiz Henrique? Não foi a melhor opção. Tinha o Cauã Jesus aberto à direita, ele tentou o Bruno Santos, tocou forte demais, a bola saiu pela lateral. Que Confiança na bola, Cobra. Aí, você está curtindo a jornada esportiva da Grigo. André Luiz, começou em Marcelo, André. Começou, estamos com 4 minutos e 12 de etapa inicial de jogo. O CSA foi para a rede com o Thiago Marques, o camisa número 9, mas o atacante do CSA estava em completo impedimento, marcado pela 102, Ederson, que deu quebra do Barraco de Tituá. 0-0, Pelé, CSA. E lá merece da equipe do Confiança, chega na bola, o Neto bateu, Dalberson! Faz a primeira defesa, o estreante Dalberson. Que chegada firme da equipe do Confiança, Alemão Zanqueta. Uma defesa maravilhosa e mostrando confiança. O goleiro do Guarani encaixou o chute de Neto. Olha o Confiança chegando, quase o gol de empate no brinco. E tenta chegar mais uma vez a equipe do Confiança. O Vitinho caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar. Sobra com o Kelvin, vira lá na canhota, a bola com o Renan Castro. Vem descendo a equipe do Guarani, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, pisa na bola, joga mais atrás. Quem recebeu ali foi o jogador que era o Kelvin. O Kelvin tá na bola, faz o domínio, joga mais atrás com o Rafael. Rafael vai trabalhando do ladinho, joga com o capitão Alan Santos. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Consórcio Seguros, pelo WhatsApp 997 assim venda sua carta de consórcio hoje mesmo. Tá aí, lateral para a equipe do Guarani lá no setor canhoto, vai o Renan Castro para fazer a cobrança. Tá do lado o Diego Torres, ele prefere jogar mais à frente com o Mirandinha. Mirandinha faz o domínio, vai partindo para a linha de fundo, faz a finta, pedalou, vai descendo, chegou, a bola saiu. É tiro de meta.
Fez uma jogada bonita, mas o campo acabou para ele, né, Luiz? Uma linda jogada de Mirandinha. Pedalou e saiu com tudo pela linha de fundo. Tá aí, mandar um abraço pra galera. O jogo começou tão elétrico que não deu tempo nem de começar mandando um abraço pra galera aqui. O Geraldo Tadeu Pozo, tá boa a transmissão, noite de emoção, hein? Exatamente, Geraldo. Macaca na TV e Bugre aqui com a jornada esportiva da Grigo. Valeu demais, Geraldo. Daqui a pouquinho continua lendo, porque tá vem descendo a equipe do Confiança pelo lado canhoto. A bola com o jogador que é o Renan. Caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar. Tentou evitar a saída do Cicinho, a bola saiu, é lateral para a equipe do Confiança pelo lado canhoto, né, Alemão? Positivo aqui na minha frente, tentou fazer uma jogada de efeito, o Cicinho se recuperou e jogou a pinóia para a lateral. Olha o Confiança. Lateral para a equipe do Confiança, tá na bola o Ayrton, ele já bateu, chegando ali na marcação o Isaac, a bola sobra com o Luiz Otávio, chega, rouba a bola, e a roubada do Isaac, hein? Ele já toca a bola com o Bruno Santos, faz o domínio, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca aqui na direita com o jogador que é o Cauã Jesus, chega da marcação Dionísio, chegou na bola, a torcida pediu falta, o Dionísio leva melhor, sai jogando ali no setor defensivo a equipe do Confiança com o capitão Luiz Otávio trabalhando, Bruno Santos marcando a distância, ele vai jogando do ladinho com o Renilson faz o domínio, tem do lado para jogar o Wellington, ele prefere jogar mais à frente com o jogador ali que é o Vitinho faz o domínio, vem descendo a marcação do Renan Castro em cima dele, ele vai levando na linha de fundo, fez o cruzamento, sobra fácil pro Alan Santos, sai jogando na tranquilidade a equipe do Guarani com o Kelvin faz o domínio, tem liberdade para descer, ele vai descendo, tem do lado o Isaac, ele já recebeu, tocou errado, lá vem descendo o Dionísio, vai bater de fora da área, bateu para fora. E sai pra bronco da Alberson aí, ô Alemão. A bola foi lá no pizarrão. É, bateu mal. Mal pra caramba. É, mas o Kelvin levou uma bronca agora, hein? O passe que ele fez ali. Pensando que é jogador que sabe sair jogando, né? Pois um passe bizonho no meio de campo. Foi isso aí, levou uma bronca do zagueiro ali. Não sei se foi do Rafael ou do Alan. Pra abrir o olho, né? Não tô cometendo esses vacilos aí, não. Sai jogando no setor defensivo a equipe do Guarani, toca Alan Santos, vai sobrando com o Renilson, zagueirão da equipe do Confiança. Lá pelo setor direito ele faz o lançamento, tá buscando o Neto, tá saindo do gol, Dalberson saiu no carrinho, coloca a bola pra fora, é lateral pro Confiança. Ô, Lemão, a equipe do Confiança agora tá tomando um pouquinho mais as rédeas do jogo, ou melhor, tentando, né, tomar, porque já tomou gol no comecinho, tá tentando descer um pouco mais a equipe de Sergipe. Exatamente, não esperava tomar o gol com 51 segundos. Agora tem que sair um pouco mais pro ataque, buscar pelo menos a igualdade do placar, que é o que interessa para o Confiança. E lá vem descendo de novo, bola saiu mais uma vez, quem chegou foi o Mirandinha, ele interceptou a jogada, saiu, é lateral lá pelo lado direito para a equipe do Confiança fazer a cobrança. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo, é lateral para a equipe do Confiança. Aqui tá 1-0, daqui a pouquinho a gente roda o tempo e placar de jogo. Lá em Alagoas tá 0-0, daqui a pouquinho o André Luiz vem com mais informações, a equipe do Guarani tá ali com o domínio com o Alan Santos, ele tenta sair jogando a marcação do Vitinho em cima dele, joga pra fora, é mais um lateral para a equipe de Sergipe, Lemão. Tá apertando o Confiança, tentando a igualdade do placar logo na sequência do gol do Guarani. E já cobrou, toca do ladinho, a bola com o Renan, tocou nos pés do Bruno Santos, caiu, o árbitro marcou apenas lateral ou falta? Falta, né, o Luiz Henrique? Falta em cima do Bruno Santos, que Diego Torres na bola cobra. Jornada esportiva da Grigo, onde esporte e amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo aqui no Brinco. Jogados 10 minutinhos desse primeiro tempo, o placar está desta maneira. Guarani 1, Confiança 0. E aí em Maceió, André Luiz? Jogados 9:42, primeira etapa, CSA 0, Ponte Preta também 0. Legal demais, tá aí você curtindo as emoções aqui do Brinco, você curtindo as informações também lá de Ponte Preta e CSA. O Bugrão tá na frente, vem descendo a equipe do Confiança, mais uma vez jogando lá pelo setor direito, a bola com o Elton, mais atrás com o Renilson, faz o domínio de perna direita, de perna esquerda e faz o passe com a perna direita, a bola tá ali com o Dionísio, no círculo central, ele faz o lançamento na frente, bata no peito ali o Vitinho, toca mais do ladinho, a bola com o Renan, ultrapassa a linha da grande área, chega Kelvin! Na categoria, faz o drible, sai jogando e chega na marcação, Ronald Camarão em cima dele, tentou sair jogando, já recuperou a equipe do Confiança, Ronald Camarão joga do lado com o Vitinho, chega a marcação do Alan Santos, o juiz marcou falta.
Em cima da jogada, o árbitro tava, falta para a equipe do Confiança ali na meia direita. Pode levar perigo para a meta do Dalberson, Lemão Zanqueta. O Confiança aproveitou mais uma jogada errada do Guarani na saída de bola. Vitinho, no meio da intermediária, sofreu a carga do jogador do Guarani. Falta, leva perigo. Olha o Confiança chegando. Tá na bola ali, 3 jogadores do Confiança. Eu tô vendo o Renan. Tô vendo também o Ayrton, encostou para bater. Vamos ver quem vai fazer essa cobrança. Tá 1-0 pro Guarani. O Confiança tem uma falta que pode levar perigo para a meta do goleirão Dalberson. Quantos homens tem? 1, 2, 3, 4 homens da barreira do Guarani ou 3? Daqui dá para ver 3, é isso? 3 jogadores da barreira, Diego Torres do lado. 3 homens e o Diego Torres do lado. É falta pro Confiança. Luiz Otávio tá na bola. O Renan também o próximo. O Ayrton também tá ali do lado. Vai fazer a cobrança a equipe. Partiu, Luiz Otávio passa na bola. Ele joga do ladinho, bateu de pé esquerdo, explode em cima do Mirandinha. Chega Dionísio, recua lá atrás com o goleirão Felipe. Felipe de pé na direita, ele faz o lançamento lá na frente. A equipe do Confiança estava voltando, nem foi na bola. Alan Santos toca de cabeça, sobe na bola, o Dionísio caiu. O árbitro em cima da jogada, não marcou nada. Mata no peito, Isaac põe no chão, recua esquisito pro Cicinho. Cicinho faz o domínio mais atrás, recua com o Dalberson. O goleirão faz o domínio, faz o lançamento de pé na canhota lá pro lado canhoto. Que lançamento pro Renan Castro. Ele ultrapassa a linha que divide o gramado, vem descendo, tem espaço para descer. Tá chegando o Luiz Otávio, ele coloca para dentro da grande área, escorregou, opa! Eu vi uma mão, o árbitro não viu nada. Diego Torres toca a bola com o Cauã Jesus. Cauã Jesus tentou tocar do lado com o Diego Torres, bateu Cauã Jesus, bateu para fora! Pede uma grande chance a equipe do Guarani de ampliar o placar. O Lemão Zanqueta, o Luiz Henrique. Uma bela triangulação do Guarani, que começou com um toque de mão na área. O juiz de frente pro lance não conseguiu. Tem. Ô Wagner, a Série C ainda não tem VAR nessa primeira etapa, nessa primeira fase, no caso. Eu achei mão do zagueirão da equipe do Confiança, hein? O Luiz poderia dizer com mais propriedade, que ele está ali na boca em cima do lance, né, Luiz? Por mim, toque de mão. E agora vem descendo Confiança, Renan bateu fraquinho, fica fácil pro goleirão Dalberson fazer a cobrança. Não, a defesa já sai jogando lá pelo setor canhoto com o Renan Castro. Aliás, ô Wagner Ferreira, que lançamento do Dalberson no início da jogada anterior do Guarani, né? Pô, ele viu o lateral saindo sozinho lá e deu no pé dele. Que lançamento do goleiro do Guarani. Tá aí o Guarani trabalhando com o Diego Torres, recua com o Rafael, faz o domínio. O Dalberson chutou a bola, olhou pra mim e falou, gostou? Eu falei, sensacional. E vem descendo o Cauã Jesus, ele vai puxando pro meio, tá passando do lado, ele prefere jogar mais atrás com o Diego Torres. Diego Torres já joga na canhota com o Renan Castro, chega a marcação do Wellington em cima dele, ele pisa, toca com o Mirandinha, tentou fazer a tabela. O árbitro falou que não foi absolutamente nada, Luiz Henrique. Ele precisa usar o óculos da ótica Ferrari, porque foi falta, obstrução no Renan Castro. Olha o Confiança. E agora o Confiança vem descendo aqui pelo lado canhoto com o Renan, caiu, pediu falta, o árbitro não deu nada e o Dalberson evita a saída. Rapaz do céu, é o tal de pede aqui, pede ali, o árbitro segue o jogo, não tá marcando não. Né, o juiz estava lá no meio campo, ele não podia dar essa falta. O juiz mal posicionado. Exatamente. André Luiz, como tá o jogo aí no Repelé, por gentileza? Aqui no Repelé, o CSA começou muito bem a partida, depois a Ponte aos poucos foi sendo contra-ataque. Logo aos 4 minutos, o árbitro mandou um gol do CSA de Thiago Marques, um contra-ataque rápido, desceu na cara do goleiro Silva e tocou na saída do goleiro da Ponte, mas o assistente número 2 já levantava o instrumento. O CSA tenta pressionar e a Ponte, no contra-ataque, já deu 2 tocadas, uma e outra com o jogador Luiz Felipe. O melhor do CSA no jogo, Anderson Violeto. E aqui a equipe do Guarani tenta descer mais uma vez, chega na marcação. O Eduardo Moura tira. Quase que o Guarani rouba a bola e ia sair na cara do gol. Sai jogando ali com o Vitinho com o Wellington, toca do ladinho. A bola com o capitão Luiz Otávio, vai virando pra canhota com o Ayrton. Ayrton faz o domínio, já joga mais na frente ainda com o Renan, camisa número 10, devolve com o Ayrton, faz o domínio, encostou o Dionísio, já recebeu ali próximo do círculo central. Ele tá aqui na direita.
da canhota, vira lá pra direita com o Wellington. Do ladinho tá o Luiz Otávio, já recebeu o capitão da equipe do Confiança. Ele toca mais à frente com o Ronald Camarão, faz a finta, vem descendo a equipe do Confiança, ameaçou bater, vai fazer a finta no carrinho, tava na bola o Rafael, mas já recuperou a posse de bola ali mais uma vez o Ronald Camarão. Jogou atrás, jogou errado. Nos pés do Bruno Santos, escorregou o Bruno Santos. Aliás, o Guarani ele regou, né, como de costume, o gramado. Os jogadores, Wagner Ferreira, tanto do Confiança quanto do Guarani, escorregando bastante nesse início de jogo, hein? É, jogo movimentado, ele sabe a importância do jogo, né? Sabe que quem perdeu hoje aqui, não é que tá fora do baile, mas vai ficar muito mais complicado aí na última rodada. Então os jogadores estão se empenhando realmente. O Guarani dá muito espaço pro Confiança, hein? Confiança já, olha, empurrou a defesa do Guarani para trás. O último jogador do Confiança já tá no campo de ataque do Confiança. Então, como disse o Alemão aí, tomar cuidado que o Confiança tá gostando do jogo, embora perdendo por 1-0. E agora quase com o Mirandinha ia saindo na cara do goleirão Felipe. Ele faz o domínio, já bate de perna direita, faz o lançamento, escorregou o Renan, sobe ali o Rafael, toca de cabeça, sentiu o jogador Neto, hein? 94. 94 torcedores do Confiança. Tá aí. Contou Lemãos o que tem lá. Agora o lançamento feito pro Cicinho do lado direito. No carrinho chegou aí, então. Opa! O árbitro marcou falta e vai pintar o primeiro amarelo do jogo. É pra quem, Lemão Zanqueta? Aqui para o lateral do Confiança, Ayrton. Deixa eu ver se foi o Ayrton mesmo. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Dele uma butinada no Cicinho que falou: aqui não, meu amigo. Esse Ayrton jogou no Capivariano, hein? Vizinho aqui. O Ayrton? É, o Ayrton. Mas jogou no Brusque também, no Botafogo da Paraíba. Mas chegou com tudo em cima do Cicinho agora, hein? Fez a falta, o árbitro marcou e amarelou. Como diz o Lucas, né? Primeiro canário do jogo. É, grande Lucas de Souza. Tá aí. Falta Anderson, para o Guarani. Oi. Esse juiz da onde que ele é? É da Bahia. E Bahia fica perto do time do Confiança? Fica meio termo, né? Vamos dizer assim, entre São Paulo, a distância talvez, eu acho que é mais perto de São Paulo do que de Sergipe. Mas é do Nordeste, né? Depois você explica o que você quis insinuar, viu, Solemão Zanqueta? Falta para o Guarani, aqui na meia direita, Kelvin na bola, vai colocar a bola para dele, tá com os dois braços levantados, de perna, ele é jogado em saída, toca com o Mirandinha na linha de fundo, faz o cruzamento, opa! Mais uma vez eu achei toque de mão, não era do Luiz Otávio, sai jogando agora o Ayrton, ele toca na frente, que finta bonita, hein? Fintou bonita, o Ronald Camarão vem descendo a equipe do Confiança, faz o lançamento lá pro lado direito, tava na bola, olha o Bruno Santos! Ele deu uma de zagueirão, o artilheiro do Guarani. Agora a bola saiu, é lateral para a equipe do Confiança. Tava ligado na jogada, hein, Lemão Zanqueta? Matou a jogada do Confiança, o artilheiro do Guarani na noite de hoje até agora. Deu um peteleco no jogador do Confiança, o árbitro marcou a falta, olha o Confiança. O toque pro Renan, ele foi fazer o domínio. O Morrinho artilheiro, vamos dizer assim, enganou o Renan, a bola saiu lateral para o Guarani, né, Alemão? Pingou, ela quicou no ovo do quero-quero. E jogou aqui esse Renan, em 2020, jogou no Guarani. Jogou no Guarani, é ele que tá com a bola agora, já recuperou o Cicinho de cabeça, tenta sair jogando, chega na bola também o Cauã Jesus, a bola vai saindo ali na linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança. Anderson! Oi, manda Luiz. Tem um torcedor me chamando aqui na arquibancada, peraí. Oi, meu irmão! Informação. Depois eu volto, viu? Não. Informação, André Luiz. Aqui 2 cartões em Maceió. Um para Diogo Batista, amarelado, com o número 14, Diogo Batista. Uma falta no ala esquerda da Macaca. E no contra-ataque rápido da equipe do CSA, o zagueiro Simon foi expulso, o último homem. O jogador ia ser na cara do olho, acabou dando rapa. Foi expulso o camisa número 4 da Macaco Simon. A ponte vai com 10 jogadores até o final do jogo. Tá aí então a informação, Simon, que estava pendurado, né? Não tomou nenhum amarelo, já foi o vermelho, a ponte com a menos. Reforço. Oi. Quero, chegou com mais 6 amigos aqui.
E tenta sair jogando lá pelo setor direito a equipe do Confiança. Bola com o Vitinho. O banco do Guarani ficou pedindo alguma falta ali. Chega, não. O Bruno Santos faz a falta em cima do Luiz Otávio. Sai jogando, já cobrou rápido. Agora quase surpreendeu o Eduardo Moura, o zagueirão. Ele veio na corrida aqui pelo lado canhoto, não deixou a bola sair, já toca com o Renan. Renan toca com o Luiz Otávio, do lado tem o Dionísio no círculo central. Chega a marcação do Diego Torres em cima dele, ele bate lá pro lado direito com o Wellington. O Wellington faz a semifina em cima do Mirandinha, toca pro Neto dentro da grande área, sai, Dalberson! Epa! O árbitro escorregou agora, mas que defesaça do Guarani, mais uma chegada da equipe do Confiança, Alemão Zanqueta. O Confiança tá chegando hora do lado da direita, hora do lado da esquerda, mas o bom goleiro do Guarani tá ligado no jogo, saiu para interceptar no pé do jogador do Confiança. Ele saiu com bastante confiança. Olha o Guarani. Vem descendo o Guarani aqui no setor defensivo, toca com o capitão Alan Santos. Uma informação, Luiz Henrique. O juiz é o Emerson Souza Silva, não sai do meio de campo. Ele levou um escorregão ali próximo à grande área do Guarani ali, foi coisa de louco, viu? E o Guarani tenta sair jogando bola com o Cauã Jesus, ele parte, chega, escorregou, o zagueirão leva melhor, a bola fica com o Renilson. Toca com o Ayrton, já joga na canhota com o Renan, o árbitro parou. Tem jogador do Confiança caído ali na intermediária, campo defensivo, né, Lemão? Bateu na cabeça dele, o árbitro falou assim, vou parar porque eu não sou o SAMU, mas vou fazer o bombeiro fazer E tá entrando ali o departamento médico da equipe do Confiança para fazer atendimento. Se eu não estou enganado, é o Dionísio. Não, o Dionísio tá indo lá. Ele tá caído, não dá para ver o número do jogador. Eu vou falar para você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Tem uma ótica Ferrari. As melhores marcas como Anaheim, Carreira, Guadalupe, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino, 925, na Princesa do Oeste, 1165. Já passamos de 22 minutos, Wagner Ferreira. Tá gostando do jogo, Wagner? Olha, o Guarani fez o gol, teve mais duas chances, uma real, né? Que a bola passou por cima do travessão. Mas o Confiança toca bem a bola, vai chegando e empurra o Guarani para trás. Para sorte, a defesa do Guarani está bem colocada. O goleiro me parece que é de confiança, né? Perdão o trocadilho, né? Mas parece que inspira a confiança na zaga, no torcedor também. Então, por enquanto, tá um jogo igual. Lá e cá, bem movimentado, estou gostando do jogo. E com relação ao árbitro, esse cara aí é o que apitou Caxias e Ponte, aquele que deu o acréscimo lá, que deu o gol do Caxias. Ai, Jesus! Já tudo ok com o jogador do Confiança. Partida reiniciada, sai jogando ali pelo setor defensivo, pelo lado direito, a bola com o Wellington. Ele tenta jogar na frente, a bola com o Vitinho, chega na marcação do Kelvin, caiu, não, continua. O Vitinho faz a fita no carrinho, Kelvin. Ele dá um toque na bola, a bola vai saindo em lateral, lá pelo lado direito, o campo defensivo da equipe do Confiança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora, seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolux recupera seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, cadeiras, enfim. Tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolux na rua Alves Machado 272. Telefone 3231-3299. E agora o Guarani vinha descendo ali pelo lado canhoto, o Renilson colocou a bola para fora, é escanteio para a equipe do Guarani, o primeiro escanteio do jogo, Luiz Henrique. Exatamente, Grego. O Renan tocou para Isaac, que tentou ali de fundo e foi obstruído pelo jogador do Confiança. Kelvin na bola e do lado tem Diego Torres. Kelvin na bola, lá pelo setor canhoto, campo de ataque do Guarani, o primeiro escanteio do jogo, Kelvin de perna direita vai fazer o levantamento para dentro da grande área do goleirão Felipe. Do ladinho, mais ali, né, posicionado, tá o Diego Torres, ele bate ali na marca do pênalti, chega o Ayrton, dá o chutão na bola, tenta chegar o Cauã Jesus, agora ganhou o leitão, hein, a bola vai subindo. Tá o Bruno Santos brigando, tá também o jogador que é o Ayrton, o Bruno Santos toca a bola com o Isaac chega Cicinho. Ele dá um chute, recua com o Alan Santos, faz o domínio, sai jogando com o goleirão Dalberson. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo aqui no Brinco. Jogados 25 minutos desse primeiro tempo, o placar aqui está desta maneira. Guarani 1, Confiança 0. E o jogo aí no Repelé, André Luiz. Jogados 24 e 44 da primeira etapa, o placar aponta CSA 0, Ponte Preta também 0, a Ponte com a menos. Tá aí, e aqui o Confiança tenta sair jogando ali no setor defensivo. Bola com o zagueirão Renilson, ele joga do ladinho com
o Eduardo Moura, o outro zagueirão de perna canhota, ele faz a inversão aqui da canhota para a direita, tentou pegar ali o Ronald Camarão, toca na bola, vai chegando o Renan Castro de cabeça, coloca a bola para fora. Lateral para o Confiança lá do lado direito, campo de ataque, Lemão Zanqueta. Tá chegando o Confiança mais uma vez, agora pelo lado direito, já bateu. Já bateu, bola com o Vitinho, devolve a bola com o Ayrton, ele achou o Luiz Otávio aqui próximo do círculo central, vira aqui para canhota com o Ayrton. Ayrton faz o domínio, chegou o Dionísio, já faz ali o domínio, a marcação do Isaac em cima dele, ele toca do lado com o Ayrton, joga mais na canhota ainda com o Renan. Renan puxa para o meio, recua mais atrás com o Dionísio. A equipe do CSA aqui pelo campo de ataque, ele vira da canhota para a direita, faz o domínio o Wellington. O Wellington dá um 3 dedos, joga com o Ronald Camarão, joga ali com o jogador que é o Vitinho, Vitinho com o Ronald Camarão, devolve a bola com o Ronald Camarão, Vitinho, joga no círculo central a bola com o Eduardo Moura. Eduardo Moura faz o domínio, a bola escapou, toca com o Ayrton, vem a marcação em cima dele do Cauã Jesus, a torcida do Guarani começa as vaias, a equipe do Confiança vai tocando com o Luiz Otávio, joga do ladinho com o Renilson, todo no campo de ataque a equipe de Sergipe, bola com o Dionísio, Dionísio joga na direita com o Wellington, Wellington faz o domínio, joga no círculo central com o Luiz Otávio, como se estivesse começando a partida agora, ele toca do lado com o Eduardo Moura, joga na canhota com o Renan, vem a marcação do Cauã Jesus, ele faz a finta, puxa pro meio, espera aparecer alguém ali, ninguém aparece, ele vai segurando, joga mais atrás com o Luiz Otávio no círculo central, joga com o Wellington, o lateral tá aqui no centro do campo, joga com o Eduardo Moura, e já joga na canhotinha com o Ayrton, já recebeu o Renan, mais atrás com o Dionísio, ele vai bater daí, bateu de pé na direita, segura a espalma da Alberson, agora tentou sair jogando, ali o Cicinho jogou em cima do Neto, a bola saiu em tiro de meta e ficou caído o Dalberson ali, hein? O que tá marcando o árbitro aí? É escanteio? É isso? O juiz tá perdidinho em campo. Ele marcou escanteio, é isso? Ele tá marcando escanteio. Agora o Bandeirinha tava dando escanteio, a pressão do Guarani foi tão grande que ele voltou atrás e marcou o tiro de meta. É, o goleirão do Guarani tá caído, né, ô Luiz? No chute do Confiança, a bola estourou no seu peito. Agora está fazendo um pouquinho de cera, porque o Confiança está no ataque, pressionando o Guarani. Wagner Ferreira tá gostando do Dalberson? Olha, inspira confiança, né? Isso é muito importante e tranquilo no jogo também. Essa bola agora foi chutada de longe, ali da entrada da área, ele foi pro canto e fez a defesa parcial. Aí deu uma de migué, né, como disse o Zanqueta aí, deu uma esfriada no time do Confiança, que tá tocando bem a bola e tentando empurrar o Guarani para trás. Agora esse escanteio aí, o Guarani ganhou no grito o tiro de meta, hein? O árbitro deu o escanteio, reclamação geral em cima do Bandeira lá, opa, tiro de meta. E um lance inusitado agora, o número 10 do Confiança chegou pro juiz e falou assim, o senhor deu escanteio, o Bandeirinha deu escanteio, voltou atrás. Ele falou assim, o Bandeirinha falou que a bola saiu. Ele falou, mas como que a bola saiu se não tá enxergando nada? Tá aí, já tudo ok com o goleirão Dalberson, manda. Aqui em Maceió, amarelo para a camisa número 55, Léo Oliveira da Ponte Preta, mais um amarelado, continua 0-0 CSA e Ponte. Tá aí a informação do André Luiz do jogo entre CSA e Ponte Preta, tá 0-0. Lá em Maceió tá 1-0 pro Guarani aqui no Brinco contra a equipe do Confiança. Tudo ok com o Dalberson. Vai fazer a cobrança de tiro de meta o goleirão do Guarani. Mandar um abraço aqui pra Cláudia Luca. Boa noite, Cláudia. O Mário Júnior tá aqui conosco também. Olha o Zé Felipe Zanluque Piton. É o Zé Felipe. Olha aí, ó. Chegou também. A Cláudia Luca tá dizendo... deixa eu ver o que ela falou, né? Faz tempo essas mensagens aqui. Ela tava falando misericórdia, estou no Taquarão e ouvindo os gritos. Deve ter sido das capivaras. Aí, olha o Beto Maçã aqui também, desejando uma ótima transmissão. Valeu, Beto. O Beto Teixeira também tá aqui curtindo a nossa transmissão. A equipe do Confiança vem descendo. Falta do Isaac. Vai amarelar pro Isaac, né, ô Lemão Zanqueta? Positivo, matou a jogada em cima do jogador do Confiança. Se não mata o cara no Confiança, sai na cara do gol. Olha a Confiança, não valeu nada. Segundo amarelo do jogo, primeiro amarelo do Guarani. 30 minutinhos desse primeiro tempo, 1-1 em amarelos. O placar tá 1-0 pro Bugrão. A equipe do Confiança vem descendo lá pelo setor direito, bola com o Wellington. O Wellington joga na frente com o Vitinho. Ele pega, vem descendo, chega na linha de fundo, faz o cruzamento nos braços, nas mãos do goleirão Dalberson.
Sai jogando já com o Diego Torres. Tem liberdade, vem descendo o 10 do Guarani. Tentou fazer o toque do lado, a bola bate no Dionísio. Sobra com o Isaac. Toca com o Kelvin, alivia mais atrás com o Rafael. Sai jogando na direita com o Cicinho. Cicinho espera a chegada com o Isaac. Devolve a bola com o Cicinho. Agora ele toca ali no campo intermediário com o Kelvin. Já joga mais na canhota com o Diego Torres. Joga de primeira com o capitão Alan Santos. A equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo. Ele faz o lançamento para o Renan Castro lá na linha de fundo do lado canhoto. Foi muito forte, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Confiança, Luiz Henrique. Nem se tivesse turbina nas nádegas chegaria esse jogador. Beto Teixeira, ele disse que boa jornada a equipe da Gringo. Hoje assistindo em casa, o que está acontecendo com o Beto Teixeira? Será que não está bem o Beto? Sempre ele está ali nas vitalícias. Cristiano Salviori também está aqui acompanhando a nossa transmissão. Parabéns para o Zanqueta, você tinha razão. Tirou o menino Ney dos Santos, melhorou, perdeu só de 2-0. Tá aí o Zé Felipe falando um oi aqui. Valeu demais vocês participando da nossa jornada esportiva da Gringo. O Zé Felipe é o da Virgínia? Não, esse daí não é o... Então esse é o da Shopee. Vem descendo a equipe do Confiança, bola com o Dionísio, joga na canhota com o Ayrton, faz o domínio, chega o Cauã Jesus na marcação, ele toca com o Renan, joga na linha de fundo, chega na marcação ali, o Ayrton fez o cruzamento, sobe Alan Santos de cabeça, complementa o Isaac, mas a bola sobra com o Dionísio, ele já bateu uma daí, ele faz a finta, caiu, o árbitro manda continuar, sai jogando o Guarani com o Diego Torres, joga com o Bruno Santos, chega a marcação do Renilson, ele deu um toquinho na bola, vai sobrando com o jogador ali que é o Vitinho, ele já joga na direita, em profundidade pro Ronald Camarão, chega o Renan Castro no carrinho, coloca a bola pra fora. Lateral para a equipe do Confiança. Wagner Ferreira, 32 minutinhos, continua 1-0 Guarani. O Guarani recua demais, né? Chama o Confiança para o seu campo de defesa. Quer dizer, campo de defesa do Guarani. O Bruno Santos agora, tá certo, fez o gol. Mas agora bobeou aí, deu a posse de bola pro time do Confiança, que tá de novo no ataque. Olha aí, Anderson. E lá vem de novo a equipe do Confiança, todo no campo de ataque agora. Joga na canhota, a bola com a Ayrton. Chega, Cauã Jesus. Detalhe. Tem torcedor do Guarani chegando no estádio ainda. É o trânsito. Eu cheguei aqui, né? No que eu tô acostumado a chegar. Eu cheguei bem atrasado na correria, porque o trânsito estava simplesmente insuportável aqui nas redondezas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, né, com esse público, aliás, um público sensacional. A gente está embaixo do tobogã, não tem a visão do tobogã, mas tem a visão aqui da cabeceira do gol de entrada, né, do estádio Brinco de Ouro. Um bom público, nas vitalícias também um bom público. Tá legal demais, né, Alemão Zanqueta? O público tá supimpa! E lá vem descendo a equipe do Confiança, chega Kelvin! E agora ali o Ronald Camarão escorregou, o Kelvin sai jogando ali pelo setor canhoto com o Renan Castro. O Renan Castro, ele segura, faz o lançamento, a bola com o Isaac, mata no peito, toca com o Diego Torres, devolve a bola pro Isaac, dá pra bater, Isaac, bateu de fora da área, espalma Felipe! Um chutaço do Isaac de fora da área! Tava ligado, fez uma defesaço, o arqueiro da equipe do Confiança, Luiz Henrique. Espetacular defesa do goleiro do Confiança. Isaac arriscou de fora. A bola estava chegando ao ângulo superior direito. Como um gato, pulou e mandou para escanteio. Vai lá o Diego Torres, aqui pelo lado direito, campo de ataque do Guarani. O Diego Torres tem mais estreia. Estreia o bandeirão da Guerreiros da Tribo. Tá aí, ó. Tá aí o bandeirão aqui na cabeceira de entrada onde ficam as organizadas, tremulando nesse momento. É ataque do Guarani, é um escanteio, o segundo escanteio do Guarani no jogo. Aliás, o segundo escanteio do jogo também, né? Vai autorizar o Diego Torres, bate de perna canhota, bateu fechado, sobe de cabeça. O Eduardo Moura coloca a bola, vai sair em lateral lá do setor canhoto, Luiz Henrique. Rodrigo, oi. Você perguntou da parte inferior do tobogã. A entrada aqui do lado da cabeceira completamente lotado. Os torcedores não tem lugar para ficar. Colocando a parte inferior em 4 partes, 3 quartos lotados. Tá aí então, um ótimo público. Passaremos tranquilamente de 10 mil torcedores hoje aqui no Brinco de Ouro. É lateral para o Renan Castro, ele toma distância, faz o arremesso para dentro da grande área, sobe Dionísio, tira de cabeça. Tá ali, subiu também agora o Alan Santos, colocou a bola de cabeça pra ninguém, né? A bola saiu, a lateral já batida pelo Wellington. Sai jogando com o Dionísio faz a finta, hein? Em cima do Mirandinha. Tentou sair jogando, entregou nos pés do Renan Castro. Joga do lado, tenta sair jogando a equipe do Guarani. Chega, Renilson.
de pé na direita, coloca a bola nos pés do Luizinho Vieira, técnico da equipe do Confiança, né, ô Luiz Henrique? Agora ele tentou chegar pelo lado esquerdo, antecipou a zaga do Confiança. Lateral, Renan Castro, sem pressa, chega para a cobrança. O Anderson, você estava dizendo ali naquela cabeceira onde ficam as organizadas do Guarani. Mas isso é por pouco tempo, viu? Há um vereador, Nelson Osteri, tentando, junto ao Ministério Público, liberar o tobogã para as torcidas organizadas do Guarani. Então, dentro de mais alguns jogos aí, o Guarani terá de novo de volta as suas organizadas no tobogã. Tá aí, informação de Wagner Ferreira. Então, daqui a pouquinho, as organizadas retomam seus lugares no tobogã. Sai jogando a equipe do Confiança, a bola com o Dionísio, mais atrás com o Renilson. Renilson faz o domínio de pé na canhota, faz o passe de perna direita pro Eduardo Moura. O zagueirão, ele olha, tem o Luiz Otávio na sua frente, ele prefere jogar com o Dionísio, chega a marcação do Diego Torres em cima dele. O Dionísio, ele vai puxando aqui pelo setor canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, não ultrapassou não, ele fez o break, chega a marcação do Isaac, joga mais atrás com o Renilson. Renilson ele pediu pro Ronald Camarão adiantar, mas ele preferiu tocar do lado com o Dionísio. Dionísio agora no círculo central, de pé na direita, ele joga lá pra direita, era pro Ronald Camarão, ele colocou nos pés do Renan Castro, que toca com o Diego Torres, faz o lançamento de bola com o Mirandinha lá do setor canhoto, ele não deixou a bola sair, pegou, saiu, auxiliar o número 1, o Paulo de Tarso, anotou saída de bola, é lateral para a equipe do Confiança. Errou! A bola tem que sair inteira. E ela não saiu inteira? Eu não vi. O Bandeira Cagueta. Oi. Esse Bandeira é fraco. Informação, manda lá. Informação em Maceió. Manda, André. Aqui em Maceió, o Maceió toma conta da partida. Olha, CSA descendo bem, a defesa de Diego Silva quase CSA do placar, CSA toma conta do jogo. A Ponte tem de explorar no contra-ataque com 10 jogadores. Dá mais Pozulinho de Alagoas abrindo o placar aqui, Anderson Mioleto. Tomando sufoco lá em Maceió, a equipe da Macaca. Com 1 a menos, Simon foi expulso, segundo o André Luiz. Tá aí, e a equipe do Confiança tenta sair jogando, bola jogando ali com o jogador Coneto, chega na marcação Rafael, ele toca a bola com o Cauã Jesus, pega o contra-ataque, ultrapassa a linha de vídeo gramado ali no círculo central, chega a marcação em cima dele do Ronald Camarão, joga com o Bruno Santos, mais atrás com o Mirandinha, mais atrás ainda com o Diego Torres ameaçou tocar na frente, recua. Matou o contra-ataque. Matou exatamente, viu, Wagner Ferreira? A bola ali com o Renan Castro, Falta do Vitinho em cima do Renan Castro, fica caído o jogador da equipe bugrina, Luiz Henrique. Tá ganhando o tempo, porque o Diego Torres parou o contra-ataque do Guarani e tocou para Renan Castro, que foi derrubado pelo Vitinho. Falta sem pressa para o Guarani bater. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Constar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. Agora o Renan, ele deu uma gravata no Cicinho e ainda achou ruim da marcação da falta, né, ô Luiz? O número 10 do Confiança está brigando com o árbitro, porque derrubou o número 2 Cicinho. Volta para o Guarani. Rafael na bola. Rafael já toca curtinho com o Isaac. Isaac dois à frente com o Cici. Faz a tabela com o Isaac. Vem descendo, tem liberdade. Pode bater daí o Isaac. Ele puxa pro meio. Toca a bola. Vai sobrando. Vai fazer o gol. Inacreditável. Gol com o Mirandinha. Pede. Estava impugnado o lance. Não valia mais nada. Mais um Mirandinha de frente pro goleirão Felipe, praticamente na pequena área, mandou a bola lá onde era a antiga Voodoo. Rapaz do céu, não tava valendo nada, mas já tava perdendo um gol feito a equipe do Guarani, né, Luiz Henrique? O lance já estava impugnado, mas ali não é força, é jeito. E Mirandinha mandou a bola lá na Moraes Salles. Wagner Ferreira, estamos chegando a 40 minutinhos, continua 1-0 para o Guarani. O jogo, vamos dizer que nesse momento, um jogo bastante disputado, né? Bem disputado, sim, não é um jogo sonolento não. O Guarani tem que abrir o olho, que o time do Confiança não é bobo. Tá certo que não criou grandes problemas ainda, né, para a defesa do Guarani. Toca bem a bola, mas na hora da finalização não está conseguindo êxito pela marcação, né? Tanto da defesa como da postura do goleiro do Guarani.
E agora a equipe do CSS sai jogando, é falta! Falta ali a um passo da linha da grande área. Os jogadores do Guarani estavam pedindo impedimento do ataque. Nem o árbitro, nem o auxiliar ali marcou o impedimento. E aí ali a um passo da grande área. Falta para a equipe do Confiança fazer a cobrança, Alemão Zanqueta. Mais uma jogada errada na saída de bola do Guarani. A bola era do goleiro, o goleiro não saiu, a zaga tentou tirar, espanou, caiu no pé do jogador do Confiança. O Dionísio que sofreu a carga por trás, igual você vem sofrendo a carga por trás. E o árbitro marcou, o tubo de ketchup apitou. Tá aí, falta. Camisa vermelha do árbitro, né? Blusa vermelha do árbitro, o Alemão chamando de ketchup. Manda, Zé Luiz. Só pra falar que citaram aí a Voodoo. Eu frequentei muito essa Voodoo, viu, Anderson? Eu também fui bastante, viu, André? Mas eu vou dizer pro seu chute que aquele dia foi quase lá. Também, que era o... Como é que chamava? Apocalipse. Que era o... Apo. É. Falta para a equipe do Confiança. Tá na bola o Dionísio. Tá na bola também ali, pelo que eu tô vendo, é o Renilson, o zagueirão. Não é o Renilson, não. O Renilson tá dentro da grande área. Vai apitar, ameaçou, bateu de pé na canhota, Dalberson! Faz a defesa na batida do Luiz Otávio. Ele sai jogando o Dalberson pra fora, sentiu o goleirão do Guarani. Tá caído aí, né, ô Luiz Henrique? Aqui, tá machucado o dedo. O Diego Torres já pediu urgência para o juiz, que o dedo parece que saiu do lugar. No aquecimento, o Andrei lá. O Andrei já tá no aquecimento. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço para essa galera que tá curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo. Beto Teixeira tá falando que ele fez uma pequena cirurgia. Melhoras aí, Beto. Bom restabelecimento para você. A Maria Elisa Godoy chegou, ela falou que chegou com um inacreditável. A hora que o Mirandinha deu aquele chute que não estava valendo mais nada, mas ela chegou nesse momento. Mais um detalhe para deixar a transmissão um pouco mais leve. Naquele lance do Cicinho com o jogador do Confiança, que eram dois baixinhos, você falou, deu uma gravata nele. Só se for borboleta a gravata, né? Amigos da Rádio Grigo, já que o lance tá parado, esse time do Confiança não é bobo não, viu? Não, tanto que está na final da Copa do Nordeste, está aí a 8 partidas sem derrotas, né, no Campeonato Brasileiro da Série C. Vem de uma sequência muito boa a equipe de Sergipe, né, Wagner Ferreira? Ele tem a mesma pontuação, a mesma campanha do Guarani, com 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Ele tem um ponto, aliás, a pontuação é a mesma, 23 para cada um. Só no critério do gol marcado, porque o saldo é o mesmo também. O saldo é o mesmo. Nos gols marcados o Confiança está na frente. É um jogo igual, campanha igual, por isso que o jogo está mais ou menos equilibrado. Eu diria que o Guarani agora adota uma postura de contra-ataque. Ele deixa o Confiança jogar. E quando está de posse da bola, procura jogar pela esquerda com o Mirandinho, ou então pela direita por aqui. O Isaac está bem no jogo. Então é um jogo, um certo risco calculado que o Guarani faz, né? Deixa o Confiança chegar, explora o contra-ataque e numa dessas pode se dar bem. Quem que o Confiança pega o último jogo? Daqui a pouquinho eu já vejo pra você, Lemão Zanqueta. Partida reiniciada, tenta sair jogando a equipe do Confiança com o Vitinho. Faz a falta o Isaac, falta ali no setor defensivo. O Confiança pega o Retrô. Em casa. Aí você pega, o Guarani tá ganhando de 1-0. Teoricamente os dois pegam 2 rebaixados, né? Não, mas o Guarani ganha de 1-0. Dá uma zebra, o Guarani perde do Tombense. O Retrô, o Itabaí, o Confiança ganhando o Retrô, já passou tudo de novo. Tem que fazer gol. Tá aí, a equipe de Confiança trabalhando ali no círculo central, a bola com o Luiz Otávio, joga mais atrás com o Renilson, toca do ladinho com o Eduardo Moura. Eduardo Moura dá o tapa aqui no setor canhoto, a bola com o Renan, chega a marcação do Cauã Jesus, o Renan faz a finta em cima do Cauã Jesus, joga mais atrás com o Eduardo Moura. No círculo central, o capitão Luiz Otávio faz o domínio, tem o Bruno Santos na marcação em cima dele, ele joga do ladinho com o Wellington recebe, olha, mais à frente com o Vitinho, chega Diego Torres de carrinho.
Toca ali, sai jogando o Mirandinha. Lá pelo setor canhoto, o Mirandinha faz o domínio, joga com o Isaac domina, toca com o Diego Torres, faz o domínio, chega a marcação do Vitinho, de calcanhar. Atrás com o Renan. 4 minutinhos. Vamos até 49 minutos desse primeiro tempo. 4 minutinhos, está anotando o árbitro e vem descendo a equipe do Guarani com o Mirandinha lá do lado canhoto. Ele faz o lançamento, aqui chega o Renan. Toca Luiz Otávio, não quis saber de brincadeira, dá um chutão, a bola vai saindo em lateral para a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Tá aí, eu vou aproveitar mais. Oi, a Ola. Tá aí, Ola. No estádio Brinco de Ouro, agora a Ola. Aí, ó, lá passando pelas vitalícias. O Guarani tenta sair jogando aqui pelo setor direito. A bola com o Isaac, a bola saiu. Mais um lateral. Eu vou aproveitar para pagar aí o último, né? A nossa última aqui de primeiro tempo, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Quem acessou do Grupo Concórdia, entre em contato através do WhatsApp 19-998-4579. 998-4579. Sai jogando a equipe do Confiança. Opa! Tá caído o jogador da equipe do Confiança. Cartão pro Diego. E também amarelou para quem? Mirandinha. Amarelou para o Mirandinha, camisa número 11 do Guarani. É isso mesmo, né, Luiz? Isso mesmo, ele parou o contra-ataque do Confiança. Informação, André Luiz. Mais 4, vamos até 49 nessa primeira etapa aqui no estádio Rei Pelé. Continua 0-0 CSA e Futebol. Tá aí também, vamos até 49 lá. Aqui a equipe do Confiança tenta chegar, Cicinho de cabeça. Toca com Cauã Jesus, faz o domínio, sai jogando, já toca com o Bruno Santos no círculo central. Ele joga aqui no lado direito com o Isaac. Isaac devolveu a bola de calcanhar, Luiz Otávio. Chega ali, sai jogando com o Eduardo Moura. De perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o Renan, sobe o Rafael. A bola passa pelos dois, saiu em lateral para a equipe do Guarani. 47 minutinhos. Estamos chegando a 47,5 desse primeiro tempo. Wagner Ferreira, pelo jeito, vai ficar 1-0, hein? Aquele comentário que eu vinha fazendo, o Guarani adota essa postura de contra-ataque. É um risco calculado. Tá certo, né? Joga em casa, tem um certo potencial para fazer esse tipo de jogada no contra-ataque. Mas você pode me apontar qual foi a jogada mais perigosa do Confiança em termos de ataque? Nenhuma. E agora obedecendo o Guarani com o Isaac. Que jogadaça! Entrou dentro da grande área, vai fazer o segundo, toca do lado, a bola com o Bruno Santos, caiu! Segue o jogo, o árbitro manda continuar. Uma jogadaça do Isaac quando ergue o braço. Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo com 1 minuto antes, hein? Ele deu 4, terminou com 3. André Luiz, segue aí até o finalzinho desse primeiro tempo, por gentileza. Na marca de 47 e 52, primeira etapa, vamos até 49 e continua. Rei Pelé Maceió, CSA 0, Put 0. Lá para um jogador a menos, o zagueiro Simon foi expulso aos 22 dessa primeira etapa. Após uma perda de bola do zagueiro Sérgio Rafael, o atacante Thiago Marques saiu na cara do gol e o Simon teve outra alternativa a não ser dar-me o rabo e ser expulso. Vem descendo pelo lado direito o CSA. Olha o levantamento do Diego Batista, chega por ali Sérgio Rafael, ele coloca a bola sobre do lado esquerdo, sobra com o Arthur, vai chutar, bate no defensivo do CSA, acaba sobrando com a Macaca e vem a ponte pelo setor esquerdo. Vem descendo a ponte de Pedro com o Felipe, passa por um, passa por dois, chega por ali, o Arthur chuta forte, a bola sobra fácil para o goleiro André. Gabriel Félix. Pois não, Wagner Ferreira. Informando que o pessoal cercou a arbitragem ao final do primeiro tempo. Tantos jogadores do Guarani reclamando de um pênalti agora. Nessa jogada do Isaac, ele cruzou e alguém foi derrubado na área. Ali não me lembro qual foi o jogador, depois o Luiz vai confirmar. E também os jogadores do Confiança também reclamaram de uma falta do Cicinho aqui. Então cercaram o árbitro, foi preciso o técnico do Guarani, o Matheus Costa, afastar o jogador para ninguém tomar cartão amarelo. E agora sim, nervos acalmados e todo mundo nos vestiários, André.
E por aqui apita o árbitro. Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho do Pará. Final de primeiro tempo no estádio Rei Pelé em Maceió. O tempo fecha. Os jogadores da Ponte vão para cima do árbitro, que ainda questionando sobre a expulsão do Simon. Luiz Felipe chega mais junto, o policiamento chega por ali. Agora chega a turma do Deixa Disso. Eu confirmo o placar: 0 para o CSA, 0 para a Ponte Preta. Intervalo de jogo, estádio Rei Pelé, 18ª rodada do Brasileirão da Série C. Os jogadores da Ponte vão saindo rumo ao vestiário número 2. Os jogadores do CSA rumo ao vestiário número 1. Mas ninguém aqui no tapete verde do Rei Pelé. O Volto comanda você, Anderson Brigoleto. Todos os detalhes e informações você curtindo aqui na Jornada Esportiva da Grigo. Jogo aqui no Brinco, jogo lá no Rei Pelé, você não fica por fora de nada. Aquela pincelada Wagner Ferreira desse primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, 1-0 pro Guarani, por gentileza. O Guarani teve a sorte, né, ou até o mérito, né, de fazer o gol logo com menos de 1 minuto de jogo. Uma jogada rápida ali que sobrou para o centroavante, que estava há muito tempo sem fazer gol e acabou desencantando, fazendo o Guarani 1-0. Esperava-se que o Guarani fosse no embalo da torcida, no seu volume de jogo, jogando em casa, aquela festa toda, para tentar ampliar o marcador. Porque o Confiança não é à toa que está aí na final da Copa do Nordeste, vai enfrentar o Bahia. Então, o Guarani adotou uma postura que eu acho que foi um risco calculado. Deixou o Confiança jogar, se aproximou, mas o Guarani teve a confiança no seu goleiro, que foi muito bem, confiança na zaga, embora alguns vacilos ou outro, mas na rigor o Confiança não chegou com muito perigo, não. Qual foi a jogada mais perigosa do Confiança? Eu não tenho nem anotado aqui. Tenho sim anotado as 3 chances que o Guarani teve. A do gol, uma com o Isaac, uma outra do Mirandinha. Enfim, o Guarani mereceu vencer por 1-0, mas o jogo não está absolutamente definido, Anderson. Tá aí, daqui a pouquinho, no intervalo da Grigo, nós vamos agora fazer aquela paradinha, mandar um abraço pro Gilberto Jeremias, uma ótima noite para você também, viu, Giba? Que legal ter você conosco aqui, mais uma vez nas nossas jornadas esportivas. Desta vez, Brinco de Ouro, Guarani 1-0, lá no Rei Pelé, 0-0, Ponte CSA, Ponte com um jogador a menos. Daqui a pouquinho, Wagner Ferreira vem com toda a análise desse primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. André Luiz também fazendo a sua análise. Está acompanhando a partida entre CSA e Ponte Preta. É rapidinho. Não sai daí não que a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Corretora, consórcios de seguro. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Corretora, consórcios de seguro. através do WhatsApp 19 99794 8665 e emenda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Corretora, consórcios de seguro. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas e ao pulo futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição do seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579.
99698-4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição, é o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, prometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio, entre em contato pelo telefone, também ao WhatsApp, 19-227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras, air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneio ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19-3231-3299 e pelo WhatsApp 19-99770-7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica com a Eletrolar. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. Duas lojas em Campinas. Na Rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Vagnux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. A Comstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Comstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site comstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@comstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Comstar Informática. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar
Jornada Esportiva da Tribo. Olha, meus amigos da Web Rádio Grego, foi um bom primeiro tempo que nós vimos aqui no Brinco de Ouro entre Guarani e Confiança. O Guarani abriu a placar logo com menos de 1 minuto de jogo. O centroavante, que estava num jejum de gols, acabou fazendo essa vitória parcial do Guarani por 1-0. Uma vitória importante, dá moral para o time, que vai para a última rodada enfrentar um time rebaixado, que é o Tombense. Então, se tudo correr do jeito que está sendo planejado, o Guarani vai conseguir o seu objetivo. Mesmo porque fez por onde, né? A diretoria se mexeu, tratou de renovar o plantel, renovou a comissão técnica, trocou o goleiro recentemente agora, hoje está jogando o Dalberson, que dá uma tranquilidade enorme para o torcedor e para os seus companheiros de zaga. Enfim, o Guarani fez um bom primeiro tempo. Tá certo que fez um gol muito rápido e deixou Confiança jogar. Confiança chegou a preocupar em alguns momentos, trazendo suas linhas, apertando o Guarani no seu campo de defesa. Mas aí é uma preocupação também para o time do Confiança. O contra-ataque do Guarani é muito rápido, tanto pela esquerda com o Mirandinha, como pela direita com o Cauã Jesus, que fez um bom primeiro tempo. E o Bruno Santos, que se não foi brilhante, pelo menos fez a parte dele, que fez o gol parcial do Guarani. Então o goleiro Dalberson deu confiança na defesa. O Cicinho hoje um pouco limitado, não viu o Cicinho passar no meio campo. O Rafael e o Alan Santos dando conta das tentativas do Confiança, do ataque do Confiança. O Renan Castro bem, eu acho que melhor que o Cicinho lá do outro lado, do lado esquerdo, sendo bem acionado, inclusive no lance que até o Anderson Grigoletto na transmissão destacou. O Dalberson, o goleiro, estava com uma bola, fez um lançamento lá do meio campo para frente, para o lateral esquerdo do Renan, que a bola caiu no pé dele. E aí saiu uma jogada de contra-ataque do Guarani. O Kelvin é mais um zagueiro, né, do que um volante. O Isaac, ele é o que sai para o jogo. Tá bem o Isaac no jogo, levou um cartão amarelo pela falta necessária que fez. Fez uma jogada incrível, deu um drible da vaca no jogador do Confiança. Aí fez um cruzamento para trás, houve ali um choque, ficou na dúvida ali, os jogadores do Guarani reclamaram de um pênalti, mas nem nada foi marcado. E o Diego Torres, muito discreto, né? Diego Torres, discretíssimo no jogo de hoje. Praticamente não pega na bola. E, enfim, vem aí todo o segundo tempo para ele mostrar o talento. Afinal de contas, ele foi contratado para resolver esse problema do meio campo do Guarani, meia de armação. E no ataque eu já disse, um time muito rápido. O Cauã Jesus pela direita, o Mirandinha pela esquerda e o Bruno Santos centralizado. Eu não faria alteração nenhuma no Guarani para o segundo tempo, não. Apenas corrigir alguns vacilos que permitiram um posse de bola para o Confiança, mas que não deram absolutamente nada, né? Não aconteceu nada de maior perigo para a zaga do Guarani. O Confiança tem um goleiro que é experiente, né? É da base do Grêmio de Porto Alegre. Tem uma defesa sólida, né? Que complica bastante para o Guarani, mas também fica preocupada, porque o ataque do Guarani é muito rápido. O meio campo tem o Dionísio, tem o Renan. Esse Renan pega sempre na bola, mas pouca coisa acontece. No ataque o Ronald, é o nosso Ronald Camarão, né? Que jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele cisca, mas pouco produz. O Neto, muito bem marcado, nada conseguiu. E o Vitinho, que joga aqui pela esquerda, também muito bem marcado. Tanto é que o Cicinho nem desceu muito em função da presença ofensiva do Confiança. Enfim, vai começar o segundo tempo. Me parece que vamos ter uma alteração. Vamos esperar. Duas? Então vamos que vamos. Informação em primeiro lugar. Número 8 do Confiança tá fora. É o Dionísio. Dionísio tá fora. Entrou o número 3. Maicon tá dentro. Maicon tá dentro. Dionísio tá fora. Já confirma a segunda alteração para você. Entrou 22. 22. É o John Clay. Deixa eu ver quem saiu. Como chama? John Clay. John Clay. John Clay. Clay. Só não vi quem saiu realmente. Vai começar o segundo tempo. Daqui a pouco o André Luiz fala aí do jogo. Começa o jogo, apita o árbitro. Anderson Grigoletto, a voz da emoção.
E emoção não vai faltar para você nesse segundo tempo de Guarani. Confiança, Guarani tá na frente, 1-0. Informação. Manda. Saiu Vitinho, número 18, para a entrada de John Clay, número 22. Então, as duas alterações, Guarani então. sem alterações. Tá aí, então. Legal. E sai jogando agora o Renilson. Toca com o Luiz Otávio, bateu na orelha da bola, se assim pode se dizer. A bola vai sobrando com o Cicinho. Tocou nos pés, agora de novo. Sai jogando o Renilson. Ele toca na frente, a bola com o Neto. Chega na marcação, Kelvin. Já recupera o Cicinho, toca com o Isaac. Isaac mais à frente com o Cauã Jesus. Ele toca, dá o tapa pro Bruno Santos. Opa! O Eduardo Moura chegou no carrinho, aceitou Bruno Santos, caiu e amarelou pra ele, né, Zanqueta? Positivo, chegou mais atrasado que menstruação diamante. Só deu uma porrada nele, ele caiu. Árbitro bem posicionado marcou, amarelinho pra ele. Vem chuveirinho na área do Confiança. Eduardo Moura leva o cartãozinho amarelo no primeiro minuto desse segundo tempo. Falta pro Guarani lá do lado direito, André Luiz. Manda aí, começou o segundo tempo, André. Começou o segundo tempo de CSA 0.0, alterações no CSA, foi embora 11, Guilherme Cachoeira para a entrada do 10, Ryan, e na Ponte Preta foi embora 55, amarelado Léo Oliveira para a entrada do garoto revelado nas categorias de base, o número 35, Gustavo Teles, informação para conquistar informática. Tá aí as informações aqui, a falta pro Guarani. Bate Kelvin, faz o levantamento, toca de cabeça, a bola passa à direita de Felipe, vai pra fora. A cabeçada foi do Alan Santos, é isso mesmo, ô Luiz Henrique? Subiu sozinho o Alan Santos na pequena área. Pegou de raspão a bola, lambeu o poste do goleiro do Confiança. Por pouco, muito pouco, não seria o segundo gol do Guarani. E agora tentava sair jogando lá pelo setor canhoto. A bola é falta para a equipe do Confiança. Já batida a bola agora com o Luiz Otávio. No campo intermediário defensivo, ele faz o lançamento lá na frente. A bola passa pelo John Clay. Mas o Rafael entregou nos pés do John Clay. Toca ali pelo Renan. O árbitro tá parando. Marcou o quê? Parou por causa devido à reclamação que a bola bateu nele. Quando a bola bate no árbitro, tem que parar no lance. Ah, tá aí então. Agora o Luiz Otávio chegando ali no árbitro. E quem chutou foi o Guarani. Então a bola ao chão para o Guarani. Já sai jogando com o Rafael. Bate de perna direita, faz o lançamento. Tá buscando o Cauã Jesus. Sobe ali de cabeça o Ayrton. Mas já recupera o Cicinho, toca, chega ali o Luiz Otávio. Sai jogando com o zagueirão que entrou agora o Michael. Ele joga com o Wellington aqui na direita, mais à frente. Faz o toque pro jogador o Ronald Camarão. Opa! Falta do Renan Castro em cima do Wellington. Ele segurou mesmo, viu, o Lemão Zanqueta? Positivo, aqui na minha frente, com olhos de lince, eu observei essa jogada. Sai jogando a equipe do Confiança lá pelo setor canhoto, bola com o Ayrton, pisa na bola, recua mais atrás com o Eduardo Moura. Eduardo Moura faz o domínio, joga com o Michael, ele passa a linha aqui de vídeo gramado, joga mais à frente na direita com o Wellington. Ele toca bonito agora, tentou fazer uma jogada de efeito, o Neto chega a zaga do Guarani. O Kelvin chegando, recupera, faz a jogada, faz o lançamento para ninguém. Lançou nos pés do goleirão Felipe, que sai jogando ali na meia-lua. Wagner Ferreira, essas duas alterações do técnico Luizinho Vieira, né? A entrada do Michael e também do Joe Clay. Ele tirou um meia, que é o Dionísio, e colocou um Maicon. Esse Maicon jogou no Boa Esporte, no São Bernardo, jogou no 15 de Piracicaba aqui. Então tira um meia, põe um atacante, quer melhorar a parte ofensiva do Confiança. Da mesma forma que ele tira o Vitinho e coloca esse John Clay. Esse John Clay é um bom jogador, é da base do Vasco, teve andando por Portugal também. Não deve melhorar o time da Confiança. É, mas o Renan tem que melhorar o passe, porque agora ele deu um passe. Era a intenção tocar pro Ayrton, tocou a bola para fora, saiu, é lateral para o Guarani, lá do lado direito. E o jogo aí, André Luiz, comecinho do segundo tempo. É um primeiro tempo em que o CSA foi superior à Ponte Preta, principalmente após a expulsão aos 20 minutos do zagueiro Simon. A partir daí só deu o CSA, a Ponte tentou ainda 2 ou 3 lances em contra-ataque rápido. Na segunda etapa, a alteração feita pelo Marcelo Fernandes, tirando o amarelado Léo Oliveira, trazendo o garoto Gustavo Teles para oxigenar esse meio campo. E o Igor Magalhães, né, por Neymar, o técnico do CSA, tratou de mexer no meio campo, tirou o Guilherme Cachoeira, que já estava cansado, e colocou o Brian, também sangue novo no azulão da equipe do CSA. Detalhe. Passeio, início do segundo tempo,
O Maceió toma a conta do jogo, continua 0-0 o CSA e Multiplayer, Anderson. Agora, valeu André, agora o Eduardo Moura, que já tomou amarelo, aceitou um tapa no Bruno Santos. Vai ser expulso, né? Vai ser expulso. Segunda falta dura. Tá aí. Vermelho é o segundo amarelo, consequentemente, o vermelho para o zagueirão Eduardo Moura. Foi expulso o zagueiro da equipe. No primeiro minuto ele tomou um amarelo. Agora, jogados 5 minutinhos, 4 minutos depois, ele toma o segundo amarelo, é expulso. Se já estava ruim para a equipe do CSA, que está perdendo o jogo de 1-0, piorou agora com um jogador a menos, Wagner Ferreira. É o Eduardo Moura, né? Eduardo Moura, isso. Jogador paulista, né? Ele nasceu em São Paulo. Jogou no CRB, jogou no Floresta. E comete esse desatino aí, porque ele tá sabendo que ele tá pendurado com o cartão e comete esse tipo de falta. O árbitro estava meio distante do lance, mas diante mas da... quem marcou essa falta foi o Bandeirinha, que o árbitro falou que não tinha sido nada. Tá vendo? E as duas faltas no mesmo lugar. Diante da reclamação e da queda do jogador do Guarani, ele acabou indo no vácuo e marcou a falta, olhou pro cartãozinho dele, já tem amarelo. Um abraço, chuveiro, então pro Eduardo Moura, o número 4 do Confiança. Falta para o Guarani. Vai mexer o Confiança. Vai mexer o Confiança, exatamente. Já o Luizinho Vieira já está conversando ali com o jogador na área técnica. Falta para o Guarani. É na meia direita, tá na bola o Diego Torres, tá também o Kelvin partiu, ameaçou, refugou, vai o Diego Torres de pé na canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe o Mirandinha, sobe Luiz Otávio, tira de qualquer maneira ali. O Ronald Camarão coloca a bola na frente, o lançamento foi feito lá pelo lado direito, chegou Cicinho. Faz o domínio. Agora tem que ficar esperto com o contra-ataque. O Isaac, hein? Aí, olha o lançamento do Diego Torres, ele coloca a bola com o Bruno Santos, chega o Renilson, toca a bola esquisito pro Ayrton, que dá um chutão pra fora, olhou pro Renilson ali, falou, você quer me colocar numa fogueira, né, Alemão? Olha lá, vai sair o número 9 do Confiança. Neto, e vai entrar o 15, Thiago. 15, Thiago. Para a saída do Neto, tá recompondo a zaga, né, que foi expulso o Eduardo Moura. Ele tira um bom jogador que é o Neto, que deu trabalho para a zaga do Guarani no primeiro tempo. Exatamente. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira vai analisar essa alteração na necessidade, né? Aí, do técnico Luizinho Vieira. O Guarani vem descendo lá pelo setor direito, era com o Cauã Jesus, chega o Ayrton, coloca a bola para fora, é lateral para a equipe do Guarani. Detalhe. Jogadores do Guarani no aquecimento. Todos os jogadores no aquecimento ali. Sai jogando a bola com o Isaac, devolve com o Cicinho. Cicinho faz a finta, vai levando pro meio, passa no meio da perna do jogador, tentou sair jogando agora. Amarelou. Vai amarelar pro Cicinho, é isso? Fez a falta em cima do Renilson, correto? Correto. O Cicinho tentou uma jogada individual, driblou 1, driblou 2, se empolgou e derrubou o número 13 do Confiança. Cartão amarelo para Cicinho. Eu sou o homem broca, eu passo no meio. É o que ele tentou fazer. Exatamente. Mais um amarelo, terceiro amarelo da equipe do Guarani. A equipe do CSA também, né? Teve 3 amarelos, 2 pro Eduardo Moura. Perdão, do Confiança. O CSA tá jogando com a ponte. Valeu, o Lemão. Na correção, na hora certa. Informação, André Luiz. Manda lá. Amarelo para o camisa número 10 da equipe do CSA, que acabou de entrar agora no intervalo. O Brian, ele deu sarrafo no meio campo com o Luiz Felipe, por isso foi amarelado. Mais um amarelo do jogo, dessa vez para Brian, camisa 10 do CSA, informando a Eletrolar. E aqui tentava chegar a equipe do Guarani, recupera a posse de bola a equipe do Confiança com o Luiz Otávio. Mais atrás com o Renilson, joga com o Ayrton lá no setor canhoto, chega a marcação em cima dele do Cauã Jesus, ele toca com o Renan, chega Cicinho. Toca na bola, vai sobrando com o zagueirão Renilson. Joga do lado com o Maicon faz o domínio, já vira na direita com o Eriton. Vem Mirandinha marcando a distância, ele já joga mais na frente com o Ronald Camarão, escorregou. No toque o Renan Castro recupera, toca com o Mirandinha vem descendo, faz a finta em cima do Luiz Otávio, chegou, fez a falta! O Ronald Camarão faz a falta em cima do Mirandinha, frontal a meta do goleirão Felipe Luiz Henrique. Mirandinha saiu fazendo fila na defesa do Confiança. Foi derrubado por Ronald Camarão, mas não pintou nem cartão amarelo para o jogador do Confiança.
Olha o Macete, boa noite pra você também, Macete. Tá ligadinho na nossa jornada esportiva da Gringo. Sabe o que o juiz falou pro Camarão? O que ele falou pro Camarão? Camarão que dorme, a onda leva. Tá aí. Amigo, mas ele colocou o cartão no bolso. Será que ele apresentou, mas ele não ergueu o cartão? Eu não vi, viu, Wagner? Ele não apresentou o amarelo, né? Não observei amarelo, não. Também nessa não. jogada aí. Ele pegou o spray. É o spray, exatamente. Falta frontal, a meta do goleirão Felipe, é falta para a equipe do Guarani, Mirandinha na bola, tá também o Renan Castro, Diego Torres, mais atrás, tomando mais distância, 1, 2, 3, 4, 5 homens do Confiança na barreira, encostou o Cauã Jesus ali também. É falta que pode Você já levar viu o perigo. juiz arrumar a barreira? Agora até o empurra ali, Ele está né? falando pra barreira. Pro lado direito, pro lado direito. Falta pro Guarani, Mirandinha. Daqui a pouquinho a informação do jogo da Ponte Preta, falta pro Guarani, partiu Mirandinha de pé na direita, ele bate, a bola passa sobre o gol e vai pra fora. Tiro de meta para a equipe do Confiança. Manda aí, André Luiz, informação do jogo Ponte CSA. Quando nesse momento volta a chover forte na capital de Alagoas, aqui em Maceió, e falando do público, um público muito grande, muito importante, a torcida do CSA em peso e apoia o Azulão nesta partida desta noite diante da Macaca. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. E agora lateral para a equipe do Confiança lá no setor canhoto. Ayrton bate com o Renan. Renan faz o lançamento com o jogador ali que era o número 22, o John Clay. Jogou, bateu para fora. O Ronald Camarão. Ele estava sem ângulo, ele ainda assim preferiu chutar, pegou muito mal na bola, Alemão Zanqueta. Pegou muito embaixo da bola, a bola passou lá no BYD para comprar um carro novo. Se quiser fazer um jabá depois, pode fazer esse pra daí mim. esse daí é bem-vindo, viu, também. BYD? É. Sonhei com você essa noite, BYD. Chamado 2 jogadores no Guarani, 21 e 17. Daqui a pouquinho, então, você confirma pra gente, ô Luiz, quem que é o 21, quem que é o 17. O Guarani vem descendo pelo setor canhoto, bola com o Renan Castro. Vem a marcação do Wellington em cima dele, antecipa o Wellington. Opa, o árbitro mandou continuar, faz o cruzamento, o Renan Castro, a bola bate em cima do Michael. Eu achei que o Renan Castro deu uma puxada no Wellington. O árbitro não achou assim, é lateral pro Guarani pelo setor canhoto, né, Luiz? É o Dentinho, né, o 21. Positivo, ele puxou sim, mas... Dentinho, 21 e Gabriel Silva, 17. Daqui a pouco informa quem sai. Tá aí, lá vem descendo a equipe do Guarani, o Diego Torres toca, o Renan Castro bateu pro gol, pegou embaixo da bola, meteu um 3 dedos aí, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Confiança, Luiz Henrique. O Renan Castro tentou surpreender o goleiro, chutou, mas a bola subiu longe da meta do goleiro do Confiança. Gabriel. Sai número 7, Cauã Jesus, e entra 17, Gabriel Silva. Gabriel Silva no lugar do Cauã Jesus. E a outra vai ser Dentinho no lugar do número 11, Mirandinha. Saindo Mirandinha, número 11, amarelado, para a entrada do 21, Dentinho. As alterações do técnico Matheus Costa, Wagner Ferreira. Não tiraria o Mirandinha, mesmo correndo o risco de estar com cartão amarelo, mas é um jogador perigoso, fogoso, né? Ele tem um gol ali em potencial. Não tiraria o Mirandinha, não. O Dentinho, sim, a entrada dele sem contestação, mas eu colocaria o Dentinho no lugar do Cauã Jesus. Em todo caso, né, quem é o treinador é o Matheus Costa, tá aí no dia a dia, tá vendo o jogo lá bem de perto e tá entendendo que com essas alterações o Guarani pode aproveitar, inclusive, um homem a mais para tentar ampliar o placar. Olha o gol! Olha o gol, manda aí, André! Gol! Gabriel
Aberto o placar no estádio Rei Pelé, você agora. Toró, camisa 17. Ponte Preta 1, CSA 0. Tá aí o gol da Macaca lá no Rei Pelé. Aqui a equipe do Confiança tem uma falta para fazer a cobrança. Falta que pode levar a perigo. Faz a cobrança, a bola explode na barreira. Voltou com o Luiz Otávio, bateu para fora. Somente um trocadilho. Oi. O gol da Ponte foi jus ao que acontece em Maceió. Tá caindo um Toró. Toró metendo a bola pro fundo do gol. Mais uma vez o Toró fazendo gol. Tá aí, a Ponte Preta na frente, o Bugrão na frente, os times de Campinas levando as partidas na moral, garantindo as classificações por enquanto os times campineiros, Wagner E Ferreira. ajuda o Guarani essa vitória da Ponte, que o CSA tem a condição ainda de chegar. Se permanecer esse resultado, o Guarani agradece. Tá aí, exatamente, a Ponte Preta vai subindo para a segunda colocação, o Guarani com essa vitória tá indo para a sexta colocação, e a equipe do Guarani vem descendo mais uma vez, bola com o Isaac, ele toca com o jogador ali que é o Diego Torres, ameaçou bater de fora da área, parou, olhou, é o Gabriel Silva, na realidade não é nenhum nem outro, viu, o narrador, é o Dentinho que tava na bola, agora o Diego Torres joga com o Dentinho pelo setor canhoto, ameaçou fazer o cruzamento de perna canhota, sobe, Maicon coloca a cabeça, a bola sai. Em escanteio para a equipe do Guarani, primeiro escanteio do segundo tempo, terceiro do jogo, todos para a equipe do Guarani, ô Luiz Henrique. Dentinho saiu do lado direito, veio costurando, chegou do lado esquerdo, cruzou. A zaga do Confiança antecipou a jogada e cortou para o escanteio. Kelvin na bola, vai alçar a bola na área do goleiro do Confiança. Tá aí escanteio para a equipe do Guarani lá pelo setor direito, o campo de ataque do Bugrão. Kelvin tá ajeitando a bola na marca de escanteio, vai fazer a cobrança, vai colocar a bola para dentro da grande área do goleirão Felipe. Já autorizou o árbitro. Tá mandando mais uma vez, vai partir o Kelvin de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área, subiu o Rafael, não, a bola vai sobrando com o Diego Torres, ele faz o domínio, joga ali com o jogador que é o Dentinho faz o domínio, chega a marcação do John Clay, ele já joga lá do lado direito com o Kelvin, faz o cruzamento para dentro da grande área, dominou ali o Bruno Santos com o Isaac, coloca a bola com o Diego Torres, a bola saiu, mas estava marcado impedimento do 10 do Guarani, né, Luiz? O Diego Torres estava um pouquinho na frente, o bandeirinho impugnou o lance que o goleiro do Confiança com a bola na mão vai fazer a cobrança. Jornada Esportiva da Grigo informa para você onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo aqui no Brinco. Jogados 18 minutos desse segundo tempo, o placar no Brinco de Ouro está desta maneira. Guarani 1, Confiança 0. André Luiz e o jogo no Rei Pelé. Jogados 17 minutos, etapa final do jogo, com o gol de Toró aos 12 na segunda etapa. A Macaca vence o CSA em Maceió com um jogador a menos por 1-0. E vem descendo a equipe do Confiança, o John Clay tentou fazer um calcanhar, chegou na bola, o Rafael colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Confiança lá pelo setor canhoto. Tá o Ayrton para fazer a cobrança, aqui 1-0 pro Bugrão, lá em Maceió 1-0 para Macaca. Vem descendo a equipe do Confiança, o lateral já batido, toca com o John Clay. John Clay faz o paredão, chega na marcação, Kelvin, ele tenta ali sair jogando, a bola vai sobrando ainda com o Ayrton, tira aí, deu uma espanada na bola o Rafael, a bola saiu em escanteio para a equipe do Confiança. Primeiro escanteio do Confiança, Lemão Zanqueta. Faltou o giz no taco do jogador do Guarani. Ele espanou, a bola saiu para a linha de fundo. Olha o Confiança chegando, buscando um gol de empate aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 19 minutos jogados, segundo tempo. Daqui a pouquinho, André, que o Confiança bate o escanteio com o Ayrton, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe ali o Bruno Santos. A bola vai voltando com o Ayrton, tentou fazer o domínio, a bola bate ali em cima dele, chega a marcação do Dentinho. O Ayrton faz a proteção, caiu no chão, chega Cicinho ali também para sair jogando. O árbitro marca lateral para a equipe do Confiança. André Luiz, a informação, por gentileza. Após o gol da Ponte, imediatamente o Igor Magalhães fez duas alterações do CSA. Foi embora o 14 de Diogo Batista amarelado para a entrada no 17 Marcelinho. E foi embora o 8 Silas para a entrada do 20 Luciano Naninho. Informação para Pablo Corretora. Valeu, André, tá aí a informação do André Luiz, jogo da CSA e Ponte Preta aqui, falta para a equipe do Confiança, bate aí, então faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, tira a zaga do Guarani, caiu, sentiu o zagueirão do Guarani, tá levantando Alan Santos, numa dessa, opa!
O Renan simplesmente deu um ipom no Renan Castro. O Renan do Confiança em cima do Renan Castro. Amarelou pra ele, né, Lemão Zanqueta? Depois dessa, o amarelo até ficou barato. Também Ele acho. matou o contra-ataque. Se tivesse o VAR, sabe o que ia acontecer? Nada. Nada. Mas Daí. o lateral aí engatou uma quinta ali, ganhou na velocidade do Renan. E a falta foi providencial. O cara trocou uma jogada de perigo pelo cartão. Pelo cartão. Terceiro cartão da equipe do Confiança. Terceiro amarelo, né? Já teve um vermelhinho pro zagueirão Eduardo Moura. Já cobrando a falta, tenta sair jogando. Sobe o Maicon, mas ele marcou falta do Bruno Santos, que ficou sentindo. Ué? Não vai entender essa não. E o Bruno Santos tá ali sentindo a cabeça, mas ele marcou falta para a equipe do Confiança, né, Luiz? Exato, o Bruno Santos disputou com o zagueiro do Confiança, caiu de mau jeito e o juiz, na minha modesta opinião, inverteu a falta. E agora a torcida tá falando para ele plantar chuchu. Vai comer frango frito, ele falou. Frango frito, exatamente. É que aqui deu eco, deu para escutar coisa errada, então. Já bateu a falta, a bola já saiu em lateral pro Guarani, lá do lado direito. A falta tava aqui, do lado direito, o campo defensivo da equipe do Confiança. A bola bateu, foi lá pro setor canhoto de ataque. A bola já saiu em lateral, já bateu o Cicinho. Bate com o Bruno Santos, chega na marcação. O jogador da equipe do CSA vai sobrando. Opa! Chega no carrinho, aí manda continuar. Tá caído o jogador do Guarani. Tá caído o Isaac ali, a bola vai saindo, jogando com o Wellington. O Wellington toca com o Luiz Otávio, capitão da equipe do Confiança no centro do gramado. Bateu pra quem? Pra ninguém. Dá a impressão até que ele usou o fair play, mas não foi essa a intenção, né, Lemão Zanqueta? Ele errou mesmo. Errou, é ruim mesmo. É ruim. Wagner Ferreira, 22 minutinhos jogados no segundo tempo. Tem alteração, daqui a pouquinho tá saindo 10 para a entrada do 11, é isso mesmo, o Lemão Zanqueta? No Isso, Confiança. sai o Renan, o 10. Entrou 11. Brainer. Entra o Brainer, número 11. Colombiano Brainer. Brainer no lugar do Renan, que depois dessa ipom que ele deu no Renan Castro, né? Tirou o Luizinho Vieira, tirou ele. A informação, André Luiz. Mudança na equipe da Ponte Preta, a segunda processada pelo técnico Marcelo Fernandes. Foi embora o camisa 77, Bruno Lopes, atacante, para a entrada do 7, Diego Tavares. Diego Tavares está no jogo, 77. O Bruno Lopes foi embora, informando Pico Alimentos. A equipe do Confiança que trabalhando com o Maicon. Wagner Ferreira, por gentileza, então. 1-0, 23 minutinhos. Guarani continua na frente. Tem que tirar proveito desse jogador a mais, né? E não pode vacilar. Tem que fazer o segundo gol rapidamente, porque você sabe, um time com 10, uma bola parada, um vacilo, pode acontecer o gol de empate. E lá vem descendo a equipe do Guarani, bola com o Dentinho, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar. Sai jogando ali com o John Clay. Ele tentou fazer o lançamento pro Ronald Camarão, pra ninguém. Vai ter alteração Substituição dupla. do Guarani. Daqui a pouquinho, então, Luiz Henrique Zanqueta vem com a alteração do Guarani. Tem 2 jogadores do Guarani ali na beirada do gramado, só esperando autorização. O Guarani sai jogando aqui no setor defensivo. Bola com o capitão Alan Santos, joga na canhota com o Renan Castro, ele faz o domínio de pé na canhota, tá encostando já para receber o Dentinho. Na realidade é o Gabriel Silva. Gabriel Silva recebeu, mais atrás toca com o Alan Santos. Ele vai tirar o Diego Torres. Quer Vai tirar o Diogo Torres. Vai sair o número 10 do Guarani, pelo que... O número 18 estará dentro do campo daqui a pouquinho. O Isaac deve sair. 18, daqui a pouquinho, então vocês conferem pra mim quem que é que vai entrar, quem é que vai sair. O Guarani tocando bola ainda no setor defensivo. Bola com o Rafael, ele dá um pisão na bola, toca no círculo central com o Kelvin. O Kelvin mais à direita, toca com o Diego Torres, que provavelmente vai ser o cara que vai sair. Ele faz a finta em cima do Ronald Camarão, já joga com o Rafael, já tá no campo de ataque a equipe do Guarani lá pelo setor direito. Ele achou o Isaac, tem liberdade, a equipe do Guarani pra descer. Toca com o Dentinho do lado, o Dentinho vem descendo, puxa pro meio. Ele faz o lançamento pra quem, Dentinho? Pra mim! Era pro Zanqueta, só que o goleirão Felipe se antecipou, pegou e já faz o lançamento para o Ayrton lá do lado canhoto, mas a bola vai sobrando de gol a gol. De gol a gol. De gol a gol, exatamente. Do Felipe para o goleirão Dalberson.
Nada ainda da bola sair para ser feita alteração na equipe do Guarani, que sai jogando lá pelo setor direito com o Cicinho, joga com o Kelvin, campo intermediário defensivo, já apareceu para receber o Diego Torres, já recebeu, faz o domínio de perna canhota, olhou pro ladinho pro Alan Santos, tá aparecendo o Gabriel Silva aqui no setor canhoto, ele ultrapassa a linha aqui em vídeo gramado, vem descendo a equipe do Guarani com o Gabriel Silva, ele vem, a marcação em cima dele é do Thiago, ele vai levando pro meio, dá um toquinho atrás com o Diego Torres, a joga com o Isaac faz o domínio, chega o Luiz Otávio na marcação, ele toca com o Dentinho, tentou fazer devolução de bola, mas chegou, recupera a posse de bola o Gabriel Silva ameaçou tocar na canhota, prefere jogar lá na direita o Guarani vai trabalhando com o Dentinho, no círculo central joga com o capitão Alan Santos, ele faz o domínio, dá um tapinha do lado com o Diego Torres vem a marcação do Ronald Camarão em cima dele, ele joga no círculo central com o Kelvin do ladinho com o Isaac devolve com o Kelvin, joga na direita com o Cicinho, vem a marcação do Ailton, ele dá um toque na frente com o Dentinho, chega a marcação do Renilson em cima dele, o Guarani lá pelo lado direito tentou fazer a jogada do Dentinho, a bola desviou no Renilson e saiu. Vai ter alteração, Luiz Henrique, manda aí pra gente. Saiu Isaac, número 8, e entra Cadi 18. Cadi 18 no lugar do Isaac 8. Tá aí uma das alterações. E a outra tá saindo Cicinho, número 2, entrando o 13, Lucas Justen entrando aí na equipe bugrina, então... Ele tirou os 2 amarelados. Exatamente, tirou o Isaac amarelado e o Cicinho. Informação, André Luiz. Tanto o jogador Arthur, que tomou o cartão amarelo agora, como o jogador Léo Oliveira, 55, que também tomaram amarelo, estavam pendurados dos não infantes no próximo sábado, 17 horas, em Moisés Lucarelli, equipe do Londrina, Anderson Rigoletto. A próxima rodada é o fechamento dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Wagner Ferreira, então entraram o Lucas Justen e também o Cadi, saiu o Cicinho e o Isaac, os 2 amarelados. Se for levar por esse lado do cartão amarelo, correta alteração. Agora, o Isaac é um jogador mais ofensivo e o Cadi é um jogador mais de defesa. Então, já estão o Guarani tomando alguns cuidados defensivos aí para não tomar uma surpresa o gol de empate num time que está com um jogador a menos. Agora, com relação ao Cicinho, acho que é o mesmo motivo. O Cicinho não estava muito bem no jogo hoje não, né? Fiz esse levantamento aqui no primeiro tempo, no segundo também um pouco preso. Então essa alteração aqui, o Justen, eu acho que foi uma boa alteração. E lá vem essa equipe do Guarani, Dentinho! De canhota, pegou mal na bola, a bola saiu bem acima das 3 traves ali, né? Mas pegou mal na bola demais o Dentinho, Luiz Henrique. O Dentinho tá pensando que tá jogando futebol americano. É o field goal. Ronaldo César Ferreira de Godoy, boa noite, equipe da Grigo, cheguei para torcer muito para a virada do Confiança, tá dizendo o Ponte Pretano, Ronaldo César Ferreira de Godoy, a Ponte Preta tá ganhando, o Guarani tá ganhando, a informação do André Luiz. Mais uma alteração necessária pelo Magalhães, a equipe do CSA, foi embora o camisa número 9, Thiago Marques, para a entrada do 7, Robinho, e nesse momento... O zagueiro, o ala esquerdo, Arthur da Ponte, camisa número 15, pede substituição. Daqui a pouco, Marcelo Fernandes fará mais uma alteração na macaca. Tá indo embora o Arthur com a camisa 15, entrando 62, o jogador Kevin. 62 Kevin, no lugar do número 15, vai entrar o 18. O 18 da macaca é o Matheus para a saída do 17. Que é o Toró, autor do gol da macaca até aqui. A Ponte vence por 1-0 com um jogador a menos, Anderson Rigoletto. Tá aí as informações do jogo da Ponte Preta e CSA. A Ponte tá na frente aqui. Tem uma falta o Guarani ali no setor defensivo. O Dalverson pede para todo mundo avançar. Não quer ninguém ali no setor defensivo, não. Ele cartão vai amarelo. O lançamento. Amarelou para quem? Cartão amarelo. Dalverson. Pro Dalverson. Isso, por cera, Dalverson levou cartão amarelinho. Tá aí. Amarelado pro goleirão do Guarani, que bate pra frente, tá buscando o jogador que era o Dentinho, subiu o Ayrton, tenta sair jogando a equipe do Confiança lá na frente. Agora o Rafael segurou o John Clay, que caiu. Vai amarelar pro Rafael também ou não? Amarelou, né? Amarelinho também para o Rafael. Amarelou pro Rafael também. Mais um amarelo para a equipe do Guarani, o quinto cartão amarelo da equipe bugrina. 29 minutinhos desse segundo tempo. Tá 1-0 pro Guarani.
Tá 1-0 para Ponte Preta. Os times de Campinas estão bonitos na cena nessa 18ª rodada. A equipe do Confiança tenta sair jogando. Chega o Renan Castro. A bola vai sobrando com o Maicon. Ele recua, chega aí o Diego Torres. Ele recua atrás com o Renilson. Sai jogando com o Luiz Otávio. O Kelvin intercepta a jogada. Vai sobrando com o Gabriel Silva. A marcação em cima do Gabriel Silva é do Wellington. O Gabriel Silva faz a jogada, saiu. Ele tentou fazer a jogada de efeito, mas saiu com bola e tudo, né, Luiz? Gabriel Silva tentou uma jogada individual, saiu com bola e tudo. Lance já cobrado pelo Confiança. Que vem descendo com o Luiz Otávio, recua mais atrás com o Renilson. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Absoluto efeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Guadalupe, Vitor Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. E a equipe do Confiança com o Luiz Otávio gira aqui na direita, faz o domínio. O Wellington vem a marcação na distância do Gabriel Silva. Ele joga mais à frente com o Ronald Camarão, faz a finta em cima do Renan Castro, vai levando na linha de fundo, caiu. O árbitro manda continuar. Sai jogando na tranquilidade o Kelvin. A torcida do Guarani tá nervosa, quer que tira daí. Bola com o Gabriel Silva dentro da grande área, sai jogando com o Rafael. Dentro da grande área, ele faz o toque ainda pro capitão Alan Santos, agora sai jogando. Na boa o Gabriel Silva. Mais à frente, toca com o Diego Torres, a torcida do Guarani quer, tá empurrando a equipe bugrina para fazer o segundo gol. Vem descendo o Diego Torres, dá o toquinho do lado pro Renan Castro na canhota. A marcação em cima dele é do Thiago, devolve a bola pro Diego Torres, que enfiava de bola pro Renan Castro, mas antecipa o Thiago, sai jogando. Lá no setor canhoto, a bola era com o número 11, o Brainer, mas a bola saiu, é lateral para o Guarani. Correto, Lemão Zanqueta? Positivo, tentou uma jogada de efeito o jogador do Confiança, mas saiu com bola e tudo pela lateral, já jogou o Guarani. Sai jogando com o Kelvin, mais atrás toca com o Diego Torres. O Guarani vai trabalhando ali próximo ao círculo central com o Rafael. Manda, Luiz. Você sabe qual que é a semelhança hoje de Ponte Preta e Guarani? Não. Os dois estão enfrentando o time azul e branco. Exatamente, exatamente. O CSA, a equipe do Confiança, e domingo a Ponte pega mais uma vez. Vamos aplaudir! Daí até Raul Gil na nossa jornada esportiva da Grigo. Recupera a posse de bola, a equipe do Confiança sai jogando com o Thiago. Ele joga na frente com o John Clay, escapou, sobra com o Alan Santos. Joga com o Diego Torres, mata no peito, põe no chão, sai jogando lá pelo setor direito. Tá abrindo para receber o Dentinho. Tá o Bruno Santos também, ele prefere enfiada pro Gabriel Silva. Renilson tava no meio do caminho. Sobra com o Thiago, toca com o Luiz Otávio, já sai jogando aqui no setor direito com o Wellington Wagner Ferreira. 32 minutos e meio desse segundo tempo. 1-0 pro Guarani. O Guarani tá dando mole pro azar, né? Porque com um homem a mais, desperdiçando muita chance de ataque. E um pouco mais de capricho aí para ampliar o marcador, que o jogo não tá definido, não. E vem descendo a equipe do Guarani aqui pelo setor canhoto, o Gabriel Silva. Tá passando o Renan Castro, Gabriel Silva dá a pedalada, partiu, toca com o Renan Castro. Renan Castro de pé na canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira ali o Renilson, mas a bola sobra, opa! O árbitro marcou falta de ataque, a bola estava sobrando com o Cadide fora da área, mas nada disso valia, é falta para a equipe do Confiança, né, Alemão? Positivo aqui na nossa frente, o Diego Torres tentou fazer uma jogada de efeito, escorregou numa banana e caiu e levou junto com o jogador do Confiança, bem marcada a falta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolux recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolux na rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299. Tenta sair jogando aqui do setor defensivo a equipe do Confiança. Quem tá com a bola é o Luiz Otávio, o capitão da equipe. A marcação do Bruno Santos à distância, ele vai, olha, toca do ladinho com o Michael. O zagueiro da equipe do Confiança faz o domínio, já joga pra direita com o Wellington, chega na marcação distante do Gabriel Silva, ele joga mais atrás com o Renilson. Sai jogando com o Thiago, a equipe estava na direita, vai virando pra canhota, o Thiago pisa na bola, toca com o Michael. Pênalti! É pênalti pra quem, André Luiz? No contra-ataque rápido da Ponte Preta, descida para o setor direito, o zagueiro Islam acabou cometendo pênalti no atacante da Macaca, o camisa número 7, Diego Tavares, acabou sendo derrubado, é pênalti para a Ponte, expulso o zagueiro, aliás, o camisa número 3, é o jogador dos Eduardo Biazuz, expulso como vermelho direto, agora ambas as equipes com 10 jogadores, é pênalti para o Macaca, à sua disposição para narrar
Tá aí, pênalti pra Macaca. Aqui tem alteração do Confiança. Quem entrou, quem saiu, Zanqueta? Entrou o número 19, Thiago Santos. Saiu o número 7, Ronald Camarão. Tá aí mais uma alteração. E aí, o André Luiz, manda aí. Pênalti pra Macaquinha. Muita reclamação dos jogadores do CSA pra cima do árbitro. O senhor Fernando Antônio Mendes Salles Nascimento Filho. Ainda o árbitro tenta tirar os jogadores do CSA da área. Se quiserem, ainda vai, quem vai para a cobrança da Macaca é o goleiro Diogo Silva, que vai para a cobrança. Acreditem se quiserem. Diogo Silva para a cobrança. Vai ser autorizado pelo árbitro Gabriel Félix. No centro do gol, lá vai Diogo Silva para a cobrança. Preparou, bateu, é gol! Gol! Bateu a meia altura no canto esquerdo do goleiro Gabriel Félix do CSA, que nada pode fazer. A Macaca amplia no estádio Rei Pelé em Maceió agora. Diogo Silva, camisa 12, goleiro. Ponte Preta 2, CSA 0, Anderson Mioleto. Tá aí a ação do André Luiz, segundo gol da Ponte Preta. Gol do goleirão Diogo Silva, batendo o pênalti 2-0 para Macaca lá no Rei Pelé. A Ponte Preta vai se mantendo entre os 4 primeiros nessa fase, vai conseguindo fazer as finais, né, as partidas finais no Majestoso. Aqui continua 1-0, vem descendo a equipe do Confiança, bola com o Eriton, mais atrás com o Maicon. 37 minutinhos jogados desse segundo tempo, tá 1-0 pro Guarani. A bola colocada lá na frente com o Thiago, caiu, é falta. Falta do Renan Castro. Falta em cima do John Clay. E o árbitro, achei que ele ia dar cartão pro Renan Castro, mas não deu não. É falta para a equipe do Confiança, pode levar perigo na meia direita pro goleirão Dalberson, Lemão Zanqueta. Positivo, o juizão tá lá confabulando com o jogador do Confiança. Tá mais próximo o Confiança do gol do empate do que o Guarani fazer o segundo. Como caiu o futebol do Guarani com as substituições do treinador, hein, Anderson? Daqui a pouquinho eu vou perguntar isso pro Wagner Ferreira, porque o Confiança tem uma falta que pode levar perigo pra meta do goleirão Dalberson. Na bola, Luiz Otávio. Do ladinho, o Ayrton. 1, 2, 3 homens na barreira do Guarani, a barreira praticamente ali, na linha da grande área. Pode levar perigo. 38 minutos jogados desse segundo tempo, tá 1-0 pro Guarani. Ele apitou, partiu o Ayrton, faz o cruzamento, sobe de cabeça ali. O Renan Castro, e agora o Dalberson saiu de bobeira, bateu e não tá valendo, tá sim! Inacreditável gol que a equipe do Confiança pede! Eu vou falar pra você, o Dalberson, que até agora estava fazendo uma partida perfeita, ele saiu muito mal do gol. A bola sobrou pro Thiago, que ele meteu um balaço no travessão. Quase que o Confiança chega ao empate, Lemão Zanqueta. Por pouco, muito pouco. O goleirão do Guarani não chutou o balde depois de tirar 45 litros de leite. Ele deu uma bicuda no balde e falou, aqui não! Mas já estava impugnado o jogo. Falta no goleiro. Olha o Confiança gostando do jogo. E vem descendo de novo Confiança. Toca ali nas costas do Renan Castro. John Clay faz o domínio, tá passando o Wellington para receber. Ele faz o toque, chega na linha de fundo, a bola saiu. Tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança. Wagner Ferreira, 39 minutinhos. E lá vem o japonês. Lá vem, daqui a pouquinho, o Ryuta Takahashi. Wagner Ferreira, 1-0 para a equipe do Guarani. A observação do Zanqueta é pertinente. O Guarani realmente recuou. Eu já dizia na alteração feita com a entrada do Cadi para a saída do Isaac, que o Guarani estava tomando precauções defensivas, esquecendo que tem que jogar no ataque para tentar fazer o segundo gol.
Um vacilo qualquer, uma bola parada, uma falta. Pode acontecer um gol de empate no Confiança. Agora não pode dar mole, tem um jogador a mais. Vence por 1-0 dentro de casa com sua torcida. Não pode dar esse vacilo, não. Tem que fazer o segundo gol para tranquilizar todo mundo. E vem descendo o Guarani, Lucas Justen toca mais à frente com o Dentinho. Dentinho faz o domínio, isso tudo pelo lado direito. Ele faz o cruzamento para dentro da grande área. Tava buscando o Bruno Santos, muito forte, a bola saiu. Em tiro de meta para a equipe. O técnico do Guarani poderia tirar o 17, Gabriel Silva, que até agora não mostrou porque entrou em jogo. Vem aí o Ryuta Takahashi, por gentileza. Não, daqui a pouquinho, porque a equipe do Confiança já bateu o tiro de meta, sai jogando lá pelo setor canhoto com o Ayrton. Ele faz o toque lá na frente, antecipa a jogada Lucas Justen. Toca com o jogador que é o Dentinho. Dentinho mais atrás com o Kelvin. Apresentou ali no círculo central o Gabriel Silva. Ele faz o domínio, faz o giro em cima do Thiago. Caiu, o árbitro tá marcando. Não, continua. Vai descendo o Gabriel Silva, faz a finta em 1, em 2, em 3. O árbitro marcou a falta lá atrás. Eu achei que ele já ia marcar aquela hora. Mas agora marcou a falta para o Guarani ali, próximo ao círculo central. Vai ter alteração no Guarani. Quem vai sair, se eu não me engano, é o Diego Torres, não é o Isso, Diego Torres tá fora. Ryuta Takahashi tá dentro. Número 20, é isso, Ryuta? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda sim. Ainda sim. Vai lá. Alteração no Guarani. Saindo o número 10, Diego Torres para a entrada do Ryuta Takahashi. O japonesinho que tem uma moral com o torcedor bugrino, não é não, Luiz Henrique? Ele tá no braço da galera. Ele postou um vídeo falando português, falando I love you Guarani no final. Oi, eu acho que eu sei o que você vai falar, manda aí. Informação em Maceió, o camisa número 5, Camacho, amarelado. E nesse momento, na marca de 40 minutos da etapa final, a Ponte vence por 2-0. A torcida, a imensa torcida do CSA, vai deixando as dependências do Rei Pelé, meu caro Anderson. Ô André, você chamou, a torcida do Guarani fez um alário, uma vibração, mas foi com a entrada do japonês. Eu achei que tinha sido o gol do CSA, foi por coincidência, né? Porque geralmente tem esses lances. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pelo lado canhoto. Já bateu o Renan Castro, bate atrás com o capitão Alan Santos. Alan Santos sai jogando com o Rafael, daqui a pouco o público e renda. Os Zanquetas estão marcando. Hoje é Zanqueta dose dupla. Sai jogando, bata no peito o Cadi. Joga mais à frente com o Bruno Santos. Toca com o Ryuta Takahashi lá pelo lado direito. A marcação do Ayrton. Ele pedala, leva na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola passa pelo Dentinho. Vai chegando o Renan Castro, mas não conseguiu evitar a saída. Lateral para a equipe do Confiança. Não é mesmo, o Zanqueta Lemão? A renda do jogo. Manda a renda, por gentileza. Público pagante, 11.578. Não pagantes, 1.260. Total de público do Brinco de Ouro, 12.838 torcedores. Para uma renda de R$ 86.100. Tá aí, mais de 12 mil torcedores aqui no Brinco de Ouro. Lá vem descendo a equipe do Confiança, lançamento para dentro da grande área, tira o Rafael de cabeça, a bola vai saindo, mas o árbitro marcou impedimento, tinha marcado impedimento do jogador ali, o número 19, Thiago Santos, não é mesmo, Confiança? Ou Confiança, o Lemão Zanqueta. É o Confiança, marcou impedimento do Lemão. Exatamente. Tá aí, 43 minutinhos, estamos chegando a 44. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Nesse momento, o torcedor bugrino cantando o hino. Tá vencendo o Guarani. Tá chegando aí na classificação. Tem mais um jogo, pega o Tombense já rebaixado. Quem sabe o Guarani, quem sabe não, tá um passo de conseguir a classificação. Agora a falta marcada do árbitro, a torcida não gostou, sai jogando aqui, vira Confiança. Pelo lado direito, a bola com o jogador que é o Wellington. Ele joga lá com o John Clay, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, olha a equipe do Confiança, tira de qualquer maneira.
O Cadi estava ajudando lá no setor defensivo, mas a bola sobra com o Thiago. A equipe do Confiança todo no setor ofensivo. Bola com o Renilson, vira com o Michael aqui do lado direito. O Michael, quem veio receber aqui para fazer a jogada foi o Wellington. Opa! Falta em cima do Luiz Otávio, do Cadi. Falta para a equipe do Confiança, ele quer fazer a cobrança rápido, mas o Cadi não sai ali da frente. Jogo emocionante no final, Wagner Ferreira. Inadmissível a postura do Guarani, chamando o Confiança com um homem a menos. A partida praticamente ganha, dando oportunidade aí para tomar um gol numa bola parada. Como eu disse, na bola rolando, o Confiança não ia chegar, mas nessas bolas paradas, escanteio, pode acontecer um vacilo aí, né? Cala-te boca, batendo na madeira aqui, aí. Falta para a equipe do Confiança, vai fazer a cobrança Luiz Otávio de perna direita, coloca o Lala para dentro da grande área, sobe, segura firme da Alberson. Segura firme o arqueiro da equipe do Guarani, Lemão Zanqueta. Sem perigo, mais 7 minutos o árbitro deu de acréscimo. Eu vou para o lado de lá, não sei se meu microfone irá pegar. 7 minutinhos, vamos até 52 minutos desse segundo tempo, tá 1-0 pro Guarani. Eu falo pra você que a Rádio Gringo é a rádio dos amigos. Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579 99 698 4579. E lá vencendo o Riuta, faz a fita, chega Thiago no carrinho. Olha o tamanho do Thiago e do Riuta. Rapaz do céu. É o Fusquinha. É uma moto chinesa com um caminhão. Eu vou falar pra você que dependendo da jogada, o Riuta toca por baixo das pernas do Thiago, mas passa ele junto por baixo das pernas. Lateral que o Lucas Justen vai fazer a cobrança. Ele bate, faz ali o domínio. O jogador do Guarani já caiu, recebe. Informação. Sai jogando. Informação, manda André Luiz. Mais 7, vamos até 52 nesta segunda etapa. Continua 0-2. Vai também a 52 a partida lá em Maceió. Aqui também vai a 52. Estamos com 46, chegando a 47. O Guarani vai trabalhando no setor defensivo. Bola com o Lucas Justen. Lucas Justen faz o domínio, faz o toque pro Ryuta Takahashi lá na direita. Cada vez que o japonês pega na bola, a torcida do Guarani se inflama todo. Vai jogando, joga mais atrás com o Lucas Justen. Vai tocando do ladinho com o Kelvin. Kelvin faz o domínio, tem na frente para receber o Diego, tinha o Bruno Santos, ele prefere jogar com o Renan Castro aqui no setor canhoto, devolve a bola com o Kelvin no círculo central, joga com o Cadi, joga meio esquisito com o Rafael, ele faz o domínio, joga do ladinho com o capitão Alan Santos, vem a marcação em cima dele do jogador o Thiago Santos, faz a finta Alan Santos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Consórcio Seguros, pelo WhatsApp 1997 assim que venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. 47 minutinhos e meio, Wagner Ferreira continua 1-0 pro Guarani, que vai tocando ali no setor defensivo. O Confiança praticamente jogou a toalha, né? Tá esperando um vacilo do Guarani para tentar beliscar o empate. E agora o Ryuta Takahashi faz a finta, tentou bater de fora da área, bate prensado no Renilson, fica com o Felipe, bate palma o torcedor bugrino, né, Wagner? Caiu nas graças do torcedor do Guarani, o japonesinho, né? E realmente ele é muito liso, né? Arisco. E cada vez que pega na bola, a torcida se inflama. E vem nessa equipe de Confiança pelo lado direito, a bola com o Wellington, chega a marcação do Renan Castro em cima dele, ele pisa na bola, joga com o jogador que é o John Clay, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar, sai jogando, dá moral o Guarani com o Kelvin, já joga com o Gabriel Silva aqui no setor canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, tá passando o dentinho na velocidade, o Gabriel Silva ameaçou tocar, puxa pro meio, vai bater de fora da área, bateu a bola, bate no travessão e vai pra fora! O Gabriel Silva puxou pro meio, deu um tiro, um passo de direita. A bola bateu no travessão, foi pra fora, perde uma grande chance a equipe do Guarani, Luiz Henrique. No tirombaço da intermediária, a bola bateu no travessão. Quase o Guarani mata o jogo aqui no finalzinho do segundo tempo. E balança a cabine aqui da Rádio Gringo. E vem descendo a equipe do Confiança mais uma vez pelo setor direito, a bola com o Wellington, ele bate de perna direita, faz inversão lá para dentro da grande área com o Thiago Santos. O Thiago Santos chega a marcação do Cadinho em cima dele. Renan Castro tira. Dá um chutão na frente, vai sobrando com o Renilson. Ele faz o domínio, joga do ladinho com o Michael. Michael faz o domínio, a equipe do Confiança tenta sair jogando ali no círculo central com o capitão Luiz Otávio. Ele faz o sinal na frente de perna direita. Ele faz o lançamento pro Thiago Santos, toca de cabeça, Rafael. Ameaçou, dá um tirombaço, toca do ladinho com o Kelvin sim. Esse deu um tirombaço, vai sobrando com o goleirão Felipe.
49 minutinhos e meio. 1-0 pro Guarani aí em Maceió. O tempo de jogo, André Luiz. 48-22, etapa final do jogo, já estamos acréscimos. Ponto de 2 gols de Diogo Silva, goleiro do Toró. Toró aos 12 minutos da segunda etapa e Diogo Silva aos 34, CSA 0. Agora vai descer a equipe de Confiança com o Brainer, faz o cruzamento. Rafael dá um peixinho. E ficou com a mão na cabeça ali o Rafael, viu? Já bateu a bola lateral, já batido rápido, 50 minutinhos jogados. O Luiz Otávio faz o lançamento lá para dentro da grande área, estava buscando o Thiago, tira de cabeça o Alan Santos. A bola sobra com o Gabriel Silva. O Guarani pode pegar um contra-ataque e fazer o segundo gol. Tá passando o ventinho, vem descendo o Gabriel Silva, ele puxa pro meio, chega na marcação, Thiago. Nele, corta a bola, sobra com o Felipe, que manda a bola pra frente. Sai jogando o goleirão, ele faz o lançamento com o Brainer lá pelo lado canhoto. Vem a marcação do Lucas Justo e só faz a proteção, saiu. Tiro de meta para o goleirão da Alberson, né, Zanqueta? Eles estão lá do outro lado, vai ser difícil agora. Tinha pifado meu rádio. Tinha pifado. Tá aí, o Lemão Zanqueta ali na saída, na zona mista. Para a saída dos jogadores da equipe do Confiança. O Luiz Henrique ali na zona mista. Seria melhor, eu acho, que talvez vocês gravarem, viu? Essas entrevistas aí na zona mista. Torcedor do Guarani fazendo a festa no Brinco de Ouro. Torcedor Ponte Pretano, que está curtindo a jornada esportiva, também vibrando. A Ponte Preta vai vencendo por 2-0. Já passamos de 51 minutos, é a última volta do relógio. O Guarani está na frente, a lateral que o Lucas Justo bate na frente. Ele está buscando o Bruno Santos, o Renilson faz sua proteção. A bola saiu, é tiro de meta para o goleirão da equipe do Confiança fazer a cobrança. 51 minutinhos e meio aqui. E aí em Maceió, o tempo de jogo, André Luiz. Olha o gol! É do CSA na marca de 50 minutos, etapa final do jogo, chute forte. O goleiro Diogo Silva acabou batendo a cabeçada da área, o chute. O goleiro Diogo Silva bateu na pequena área, camisa número 7. Do CSA, Robinho, dividindo para o CSA agora. Robinho, camisa 7, CSA 1 de 2. Apita o árbitro! Final de jogo aqui no Brinco de Ouro. O finalzinho do jogo aí, Maceió, André Luiz. E vem descendo a Maceió, que diminuiu agora por 50 com o Robinho. Joga CSA no ataque, na marca de 55, voltou na 62. Olha o jogo descendo. Boa bola na camisa do Guarani, ele para 2. Saiu de novo pelo sistema da Checo. Ele tentou o chute na batida, foi o chute. Vai sair pela sua direita, já puxado pelo jogador que acaba sendo quarto da equipe. O jogador Ivan, que toma amarelo, amarelado. O jogador João, o zagueiro, mais o zagueiro vai amarelado da equipe. Anderson. Na marca de 51 para 43. E vem vencendo a ponte. A falta vai ser separada pelo seu direito. Linha de divisória. Aliás, meia dúzia. Enzo foi amarelada na equipe Maceió. Já amarelada lá pelo César Rafael. Joga para o César esquerdo da pita. Árbitro. Fernando Antunes de Salles Nascimento. Final de jogo no estádio do Rei Maceió. Com gols de Toró e o goleiro de Silva para a Ponte Preta. E o camisa número 7, Robinho, 50 minutos para Maceió. A macaca vence o CSA no Requerê e agora reassume a vice-liderança da Brasileira com 33 pontos. Ganhos, meu caro Anderson. Manda, Alemão Zanqueta. Aqui, Renilson. Não tá... Jogou com o jogador a menos depois do segundo tempo. Como que agora ia juntar os cacos, entre aspas, que não tem nada perdido, e conseguir a vitória do Retrô para conseguir a classificação para a segunda fase? Infelizmente uma desatação nossa ali no início do jogo, a gente tomou um gol, só que a gente lutou pra caralho o jogo todo. Infelizmente não conseguimos empatar, mas a gente sai de cabeça erguida. Que a gente conseguiu jogar aqui, sabia que não ia ser um jogo fácil.
Mas agora é decidir em casa que foi em Deus conseguir a classificação. Maravilha, obrigado, Renilson. Tá aí, saiu um baralho ali, né, do Renilson. Torcedor do Guarani fazendo a festa. Os jogadores vieram todos aqui pro lado do tobogã. Agora estão indo lá pro lado das torcidas organizadas. É festa dos jogadores, é festa dos torcedores. Enquanto isso, tá aí, por enquanto ninguém, já desceu todo mundo do Confiança, ô Lemão? Lemão Zanqueta, já desceu todo mundo aí? Eu acho que ele não tá com o nosso... Ô Luiz Henrique, por enquanto, festa dos jogadores. Quem falou? O Lemão? Vou tentar pegar o Lennon aqui na saída, se ele tá... Ele tá fazendo aquecimento, o Lennon, né? Porque ele não entrou no jogo, né? Não, o Lennon não entrou, não. É, o Lennon que jogou na equipe do Guarani, 35 anos, tá aí na equipe do Confiança. Wagner Ferreira, enquanto ninguém chega pra zona mista, 1-0 pro Guarani aqui, festa do torcedor bugrino, aliás, uma festa muito bonita, e o fogo vai subindo aqui, o calorzão vai subindo conosco aqui também, fora o cheirão de óleo queimado. E vitória da Ponte 2-1 lá em Maceió, aqui, festa do futebol campineiro hoje, Wagner Ferreira. Para quem não está acompanhando realmente de perto a competição, o CSA entrou nessa rodada com 22... Pode falar. Pode falar, Alemão. Pelo jeito ninguém quis falar ali com o Lemão Zanqueta, né? Desceram reto, é isso, Lemão? Então, eu estava dizendo, né, que o CSA entrou nessa rodada com 22 pontos ganhos. Se ele vence, no caso, o jogo com a Ponte, ele vai a 25. Se o Guarani não faz a parte dele aqui, olha a situação. O Guarani foi a 26. Então, o CSA estava encostando. No entanto, essa vitória da Ponte foi muito importante para o Guarani. Tá certo que o CSA ainda joga, né? Vai jogar contra o Brusque. Mas aí já tem 3 pontos a menos, né? Em relação ao Guarani. O Guarani que sobe, vai a 26, vai para sexto lugar. Sexto colocado o Guarani nesse momento. Então é aquilo que foi planejado. Agora é partir para a última rodada diante de um time, eu não diria morto, né? Mas já rebaixado, Tombense, pode ter algum incentivo de outros interessados no caso. Mas o Guarani tem que fazer a parte dele. Hoje correu um risco desnecessário, uma vitória magra por 1-0, mas soube controlar o jogo. Mas não precisava passar por esse sufoco no final aí, todo mundo pedindo para acabar o jogo. Poderia ter matado o jogo já com outra jogada. Wagner. Com outras substituições, inclusive. Perdão por te interromper. Sabe o único time que pode tirar a classificação do Guarani, que eu tô vendo aqui? O Guarani, vamos dizer aí, pegando uma situação de derrota do Guarani, pelo amor de Deus, o Guarani perder pro filme, né, rebaixado, mas como você disse, não um time morto, né? O Guarani perdendo, ele continua com os 26 pontos. A equipe do Floresta, que tá o primeiro fora da zona de classificação. Quem que tá saindo aqui, o capitão do Luiz Otávio. É esse que tá saindo agora aqui? Luiz Otávio, isso. Vou tentar falar com ele aqui. Tá. O Floresta tem 24 pontos, pode chegar a 27, né? 27. Mas, porém, o Botafogo da Paraíba, que é o time que tá abaixo do Floresta, tem 23, pode chegar a 26, porém... Ele joga com o Anápolis fora de casa. Porém, o Guarani já chegou na sua 7ª vitória. Aí chegaria o Botafogo. O Botafogo também pode complicar a situação aí. Então exatamente, aí Confiança. Na realidade eu tinha visto número de vitórias, mas não é por aí não. Manda! Eu tô aqui com o Luiz Otávio, o capitão do Confiança. Luiz, tomar um gol com menos de 1 minuto de jogo. Faltou um pouco de confiança para a equipe ou atenção no comecinho do jogo? Acho que confiança não. Nosso time vem de uma sequência muito boa. Né? Então o que não nos falta, né, nesse momento é confiança. Lógico que você tomar o gol com 30 segundos desestabiliza um pouco. Acho que faltou um pouco sim de concentração. Né? Confiança não é a palavra. Mas depois a gente lutou, foi atrás do gol a todo momento. Né? Então, infelizmente a gente não venceu, né? Que era o que a gente queria. Mas agora é esperar o jogo dentro da nossa casa, com o nosso torcedor e se Deus quiser coroar essa campanha que a gente fez de retomada com a vaga na classificatória. Vinha com 8 jogos sem perder. Perdeu um confronto direto. Agora pega o Retrô em casa, praticamente rebaixado. Total condição do Confiança conseguir a vaga. É um apelo, faz um apelo para a torcida comparecer em peso agora no estádio.
o torcedor sabe, né? O torcedor sabe que eles vão ser de suma importância. Ainda mais do papel que eles fizeram no último jogo dentro da nossa casa. Então eu tenho certeza que eles também têm a confiança e a esperança na gente. Que a gente vai jogar em casa com o apoio dos nossos torcedores. Espero que eles lotem a arquibancada para a gente conseguir a classificação. Obrigado, bom retorno para você. Com você, Anderson. Tá aí, Wagner. O Luiz, eu acho que está ali, ele está fazendo a gravação da mista. Manda, André. Então, só para informar você, Wagner Ferreira, na cabine, se o campeonato terminasse hoje, a Ponte estaria no grupo C, ao lado do Clube Náutico Capibaribe, do Guarani Futebol Clube e do Brusque de Santa Catarina. E no outro grupo teríamos Caxias, São Bernardo, Londrina. Caxias, São Bernardo, Londrina e Ituano. Rapaz, 2 grupos dificílimos, porém, Ponte Preta, Náutico, Guarani e Brusque. Rapaz do céu, teríamos mais 2 derbys nesse Campeonato Brasileiro da Série C, Wagner Ferreira. Isso não quer dizer que um vai matar o outro, né? Pode subir os dois. Subir os dois. Exatamente. Então, é interessante o grupo. Evidentemente, motiva o futebol campineiro. Mas é festa. Festa e torcedor que pode, menos avisado, entender que os dois estão no mesmo grupo, que só um vai passar. Negativo. Pode passar os dois. Tá aí. O Lemão Zanqueta, mais ninguém da equipe do Confiança, correto? Pegaram o Lennon aqui, ele foi bater um papo com a torcida ali na arquibancada. Vou tentar pegar o Lennon. Tá jóia. Então o Lemão tá ali também. O Luiz Henrique tá ali na zona mista do Guarani. Eu tô vendo o Kelvin ali, o Bruno Santos conversando ainda com os repórteres com a imprensa ainda ali. Tá aí, noite fantástica pro futebol campineiro. Vitória com uma festa. E eu tô escutando o torcedor do Guarani lá do lado de fora. Tá fazendo a festa o torcedor bugrino. Faz tempo que isso não acontece. Exatamente, exatamente. Inclusive, no campeonato todo que nós estamos fazendo os jogos aqui no Brinco de Ouro, é a primeira vez que eu vejo a torcida do Guarani falar, eu falo que é um grito que a torcida do Guarani vem gritando há anos, né? Mas, quem sabe, né, consegue que é o vamos subir Bugrê, né? É a primeira vez que a torcida, na hora que acabou o jogo, vamos subir Bugrê, quer dizer, a confiança total agora do torcedor bugrino, que estava totalmente desacreditado no início dessa Série C, até na meiuca, né? Até na meiuca dessa Série C. Eu sempre digo, né, Anderson, que quem faz a torcida é o time. E o time vem de uma sequência de vitórias aí, não vem jogando um primor de futebol, mas está fazendo por onde, está indo buscar o seu objetivo. Está aí a 3 pontos de entrar com a sua classificação definitiva. Bem, o Lemão está lá com o Lennon, lembrando que o Lennon jogou no Guarani com o Bruno Silva, com o Bidu, com o Jefferson Paulino, com o Rondinelli, com o Ricardinho. E jogou com o Léo Príncipe. Léo Príncipe. Então, pode até lembrar desse time aí com o Lennon, viu, Lemão? Tá, e tá saindo agora, eu acho que tá chegando lá o Lennon, deixa eu ver. Tá nada. Tá lá ainda. Tá trocando ideia lá ainda ou já desceu? Ele pensa que aqui é Ana Maria Braga. Tá aí, eu tô aguardando também se chega alguma coisa aqui do Luiz Henrique. Ô, André Luiz, enquanto o pessoal não chega ali, ô, Wagner, por gentileza, dá uma puxadinha aqui, ó. Ô, André Luiz, e aí? Ponte Preta 2-1, quem diria? Todo mundo meio receoso com o time da Ponte, né? Foi com alguns jogadores, como se diz, com desfalque, né? 4 jogadores da Ponte estavam suspensos, esse lance de não pagamento. O André Luiz, a Ponte Preta fez um papel aí também em Maceió. Chegando o Lennon aqui. Lennon, primeiro é um prazer novamente falar contigo. Você que vestiu a camisa do Guarani, teve um carinho pela torcida do Guarani. Como que você viu o Confiança levando um gol aos 30 segundos de jogo? Faltou um pouco de tranquilidade, atenção, num jogo decisivo como esse? Tá sabendo, um pouquinho de concentração ali no início. Tem que ter atenção redobrada num jogo como esse, muito importante. Talvez faltou ali um pouquinho de concentração, sim, que acaba... Sumiu o som do Leno, Lemão. Dá uma ajeitadinha no microfone. Outros resultados, se a gente ainda tem chance, né? A gente vai em busca, né? Fazer
trazer a vitória dentro de casa e contar com alguns outros resultados, né, para que a gente consiga buscar aí essa classificação. Vocês pegam praticamente, vamos falar na gira do futebol, um time morto, né? Que já está rebaixado para a Série D. É fazer o dever de casa com tranquilidade e torcer pelos resultados agora? Sim, com certeza. Como eu falei, né? Está a tabela agora, né, mas a gente fazer o dever de casa, a vitória é importante, né? Diante da nossa... O Lennon veio da base do Flamengo pro Guarani. Maravilha, Lennon. Obrigado. Ganha o colete ou não? Não pode ganhar nada. Betinho não libera. Quando o Betinho libera, aí é coisa boa, né? Mas valeu aí. Prazer estar com você. Prazer estar aqui de volta ao Brinco de Ouro, né? Passei 4 anos aqui. Tenho um carinho imenso por essa torcida. Assim como todos em confiança, também tenho respeito por essa camisa. Eu espero um dia que você volte aqui, pelo menos para encerrar a carreira no único campeão de Campinas. Campeão aqui, já tive acesso, muito feliz. É deixar nas mãos de Deus, né? Obrigado, Alano. Bom retorno para você, viu? Tá, ele é mão pidoncho, pediu o colete. É com você, Anderson. Vai que cola. Vai que cola, exatamente. Bom, vamos lá. André Luiz, você estava falando, você me chamou, né, André? Você estava falando alguma coisa, perdão. Você pediu um resumo do jogo, Anderson, você é amigo da Rádio Rico, olha, um jogo que parecia nos primeiros minutos que o CSA ia dar conta da partida e ia vencer a Ponte, principalmente aos 3 minutos, um gol anulado, no contra-ataque rápido, a camisa número 9, Thiago Marques, tirou do goleiro Diogo Silva da rede, mas estava impedido e logo depois... só dava CSA contra os 20 minutos, um contra-ataque rápido de novo do CSA, uma falha gritante de Sérgio Rafael e o Simon tinha outra alternativa, deu-lhe um senhor sarrafo no camisa número 99 Cial e acabou-se o expulso. A partir dali o CSA tomou conta do jogo, por volta de 30 a 32 a primeira etapa, a Ponte teve uma pequena melhora em 2 contra-ataques rápidos, um com o Pacheco pela direita, o outro com o Arthur pelo lado esquerdo, mas lances que não levaram muito perigo à meta do goleiro Gabriel Félix. E com as mexidas, né, que os técnicos fizeram no intervalo, a Ponte veio já mexida, saída do Léo Oliveira para a entrada do Gustavo Teles, e o Igor Magalhães já acabou tirando o outro meio-campista no intervalo, tirando o Silas e vindo com a camisa número 20, que era o Luciano Naninho. Aí o jogo começou a pegar fogo. E foi no contra-ataque rápido. Quando o CSA era melhor na partida, aos 12 minutos, contra-ataque rápido, o Toró saiu na cara, deixou Eduardo e Jesus comendo poeira, saiu na cara do goleiro Gabriel Félix, ele foi até errado com o zagueiro, que foi expulso, e dali tudo voltou ao normal, 10 jogadores, e na cobrança o jogador Ponte Pretano acabou fazendo, aliás, o Toró acabou fazendo o primeiro gol da partida, o gol da Ponte aos 12 etapas do Toró. Na segunda etapa, aliás, na segunda etapa, a partir dali o CSA melhorou de novo no jogo, mas foi no outro contra-ataque rápido que a Ponte desceu, e daí sim, o pênalti marcado em cima do Diego Tavares, e o Diogo Silva, o goleiro, fez 2-0, e no finalzinho, o CSA não tinha outra alternativa a não ser tentar atacar a Ponte Preta, tentar partir para cima do time da Ponte, principalmente a oxigenada que o técnico Igor Magalhães deu no time, as entradas do Robinho, camisa número 7, e também do Marcelinho no meio campo. O CSA cresceu e aos 50 minutos um chute, uma cabeçada, o cruzamento que veio pelo setor direito, a cabeçada para o meio, chute, o Diego Silva rebateu, e na sobra o camisa número 7 do CSA, o Robinho, acabou fazendo gol, dando números sinais de partidas, vitória merecida da Ponte, pelo que fez no jogo. A Ponte mereceu a vitória, agora é vice-líder dessa Série C, com 33 pontos ganhos. Muito provavelmente vai cair num grupo mais fraco, se não perder para o Londrina na última rodada, de preferência uma vitória, às 7 horas do próximo sábado em Moisés Lucarelli,
e muito provavelmente não vai fugir disso, viu? A Ponte deve pegar o Náutico, com certeza, o Guarani e o Brusque, podendo aí mudar o Guarani, porque eu acredito na Guarani vir para a 7ª colocação, que eu acho muito difícil o Guarani perder lá em Domus, e a Ponte entrar tipo o Ituano ou até mesmo algum outro time aí que está colado na equipe do Guarani. Mas eu acho que não vai mudar disso, muito provavelmente vai ser esse mesmo grupo, Náutico, Ponte, Guarani, Brusque. E agora tem a última rodada e daí vamos para a fase final. O campeonato irá começar, meu caro Anderson Grigoletto. André Luiz, valeu demais você que fez hoje aí o nosso plantão, né? Nesse jogo da vitória da Ponte Preta em Maceió, 2-1, frente à equipe do CSA. Quero agradecer demais essa sua participação na nossa jornada esportiva da Grigo. Levou aí, quando acabou o jogo no primeiro tempo aqui, no segundo levou a transmissão até o final do jogo da Ponte, comemorou os gols, né? Narrou os gols, vamos dizer assim. E quero agradecer demais, André Luiz. Valeu demais essa sua participação nessa jornada esportiva da Grigo, especialíssima. Hoje, vitória do futebol campineiro, podemos dizer assim, André. Valeu demais mesmo. Desejo para você uma ótima semana, André. O prazer é todo meu, Anderson. E já dando um toque para você e para o Wagner Ferreira, podemos inverter essa situação no próximo sábado. O jogo comando, majestoso e o plantão no jogo do Guarani lá em Tombos. Forte abraço para você, aos demais companheiros, aos irmãos Anquetas, ao mestre Wagner Ferreira. Só para avisar o Wagner Ferreira, eu estou aqui em Maceió, degustando uma deliciosa água de coco, e daqui a pouco eu vou comer, Wagner Ferreira. O André Luiz, valeu Wagner, demais. O Wagner, ele tá prestando atenção, sim. O André, por gentileza, aí você manda pra gente aqui naquele nosso canalzinho a ficha técnica, beleza? Tá, beleza. Pode deixar que será gravado ele. Forte abraço a vocês, ao amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Forte abraço a todos e Maceió com Ponte Preta 2. CSA 1 encerra a minha participação nessa grande e gloriosa jornada esportiva da Web Rádio Grigo. Até a próxima, até lá! Você vai pegar um voo hoje mesmo? Volta amanhã para Campinas, Wagner. Hoje eu vou jantar, vou comer e depois eu vou curtir a noite. A Lagoa. Boa viagem de retorno. Vou mandar um Uber te pegar no aeroporto amanhã. Valeu, André Luiz. Bom, vamos lá. Eu acho que chegou aqui a coletiva, as reportagens ali na zona mista da equipe que o nosso grande Luiz Anqueta fez, né? Pegou a galera ali. Vamos colocar no ar aqui para você escutar o bate-papo com os jogadores. Olha quem chegou aqui, grande Luquinha Pietro, tá aí, tá contente demais, hein, Luquinha? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Vamos lá, Luiz Anqueta, que os jogadores do Guarani falou aí na zona mista, falaram, né, aí na zona mista com você. Essa partida de hoje, o Guarani mudou com o Matheus Costa. Cara, a gente iniciou o campeonato, foi bem difícil, né? Acho que foram 4 jogos sem pontuar. Aí eu creio muito na Bíblia, a Bíblia fala que melhor é o fim do que o princípio das coisas, a gente continua trabalhando. A gente sabe que a gente tem 7 finais pela frente, tem mais uma em Tombense para classificar, depois classificar tem mais 6 finais. A gente vai entregar tudo para colocar o Guarani onde o Guarani merece, que é subir para a Série B e ano que vem trabalhar mais, passo a passo. A gente está indo jogo a jogo, né? O Matheus chegou, tem implementado o seu trabalho e tem encaixado, graças a Deus. Se eu não me engano, são 2 vitórias e um empate, 3 vitórias e um empate, 10 pontos. E a gente vai continuar trabalhando para que o objetivo nosso possa ser conquistado. Anderson, o que falar de sentimento da sua estreia? E claro, vitória 1-0, né? Assim, feliz demais. Feliz pela estreia, feliz principalmente pela entrega. Né? Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, foi o que eu falei que a semana, assim, foi extraordinária, assim,
sentimento assim, de vitória já estava vindo durante a semana, né? Então estou feliz demais pela estreia, pelo clube primeiramente, né? Agradecer a Deus que me capacitou, agradecer ao Senhor que capacitou o nosso time nesse dia de hoje. Mais um jogo pra gente selar de vez. Parabéns pela vitória, que resultado e que clima no vocês são foda pra caralho, desculpa. Por esse resultado, foi muito importante. E abaixo de Deus agradecer ao nosso 12º jogador, né, cara, que é a torcida. A gente sabe o quanto é importante a torcida aqui nos apoiando. E fui feliz ali com o gol. Vim alguns jogos sem marcar, mas nunca faltou raça, determinação, sempre ajudando meus companheiros. Eu sabia que o gol ia acontecer naturalmente, até porque foi como eu falei, o mais importante aqui não é só os gols do Bruno, é o Guarani, né? É a gente colocar o Guarani no seu devido lugar. Se Deus quiser, a gente vai conseguir esse resultado. Ô Bruno, que começo de jogo. Foi o gol mais rápido da sua carreira? Você lembra de ter feito um gol tão rápido, quase 30 segundos só de jogo? Ah, com certeza. Acho que esse foi o gol mais rápido, mas eu fico feliz, agradeço aos meus companheiros, porque sem eles nada disso teria acontecido. Agora é descansar, porque a gente tem pouco tempo para descansar, porque final de semana a gente tem um jogo difícil. Você sente que o Guarani cresceu no momento certo nessa competição? Ah, cara, com certeza. Eu fui feliz ano passado dentro da competição e nosso grupo vem numa crescente boa. E a gente fica feliz com a chegada do professor, do Matheus. É um cara que, é um cara trabalhador, um cara que está sempre abdicando de nos mostrar o que a gente pode dar dentro da competição. Agora, como eu falei, descansar durante a semana, porque a gente tem mais um jogo difícil final de semana, para, se Deus quiser, a gente concretizar mais um jogo com vitória. Tá bom, obrigado. No Tigrão voltou com tudo para segunda fase? Com certeza, com certeza. Espero poder dar mais alegria para a torcida com gols e, o mais importante, com vitória. Se eu não fizer gol, eu quero vencer a todo tempo. Tá aí, então, a palavra dos jogadores do Guarani ali na saída, indo pro vestiário, o vestiário que deve estar festivo demais. Então passaram ali o Alan Santos, o Dalberson. Quando vocês escutaram aquele refrigerante, o soda, aquele lá foi o presidente do Guarani, né? Que chegou ali abraçando todo mundo, aí depois finalizando com o Bruno Santos. Tá aí, então, a palavra dos jogadores do Guarani, contentíssimos, uma vitória feita logo no comecinho, antes do primeiro minuto se completar, o Guarani já estava na frente do placar, né, Wagner Ferreira? E você vê os jogadores bem motivados para essa sequência do campeonato. O Guarani só dependendo única e exclusivamente dele para a classificação para a segunda fase. Diria eu, o Guarani já está classificado. Acho que tá desligado. O time não tá morto, né? O time do Tombense não tá morto. Tá evidentemente rebaixado. Mas vai ter algum incentivo, né? Eu tenho quase certeza disso. Incentivo de outros clubes interessados na derrota do Guarani, na vitória do Tombense, claro, para que aconteça o resultado, então, negativo pro Guarani. Mas se o Guarani jogar o futebol que vem jogando, não vai ter pro Tombense, que está naturalmente desmotivado. A única motivação será talvez essa injeção aí de um prêmio extra aí para... não só da sua diretoria, mas dos clubes interessados, a única motivação, porque já está na Série D do ano que vem. E o jogo de hoje, o Guarani abriu a contagem muito cedo, né, de 40 para 50 segundos, o gol do Bruno. Esperava-se, né, nós aqui, toda a torcida, a galera toda, que o Guarani poderia aplicar uma goleada, porque, fez 1-0 com menos de um minuto de jogo. Atualmente ia para cima, tá o segundo, tá o terceiro, mas não foi nada disso que aconteceu. O Guarani controlou o jogo, alguns momentos posse de bola do Confiança. Eu acho que o Guarani correu um risco desnecessário no segundo tempo, inclusive, com as alterações feitas pelo treinador Matheus Costa. Ele acabou tirando alguns jogadores. Se levar para o lado do cartão amarelo, até que vamos, né, dar um desconto. Tirou o Cicinho, colocou o Justen e tirou o Isaac, colocou o Cadi. Isaac estava muito bem no jogo. Não precisava ser substituído, não. E também não tiraria o Mirandinha. A entrada do Dentinho, talvez no lugar do Cauã, que também não estava mal. Então, o Matheus Costa tratou de fazer as suas alterações. Correu um risco desnecessário, porque com a saída do Isaac, o Cadi foi jogar lá atrás. Com o Guarani meio penso ali no meio. O Diogo Torres hoje, não sei se os companheiros vão concordar, mas acho que foi um dos mais fracos do time. O Diego Torres não apresentou absolutamente nada. Até que demorou para ser substituído pelo Ryuta Takahashi. Entrou, o brinco veio abaixo com a entrada dele.
mas não conseguiu muito de prático, não. Então, o Guarani mereceu a vantagem por 1-0, não há o que discutir. Nas entrevistas para o Zanqueta, os jogadores concordaram que não foi uma boa apresentação do Confiança, sabiam que ia ser um jogo difícil, aquele protocolo de sempre, mas o Guarani mereceu a vantagem. 1-0, apertado, com alguns riscos aí em bola parada e tal, mas alguns destaques aí que nós podemos até mencionar aqui. O goleiro Dalberson fez uma excelente estreia, dando confiança aí para os seus companheiros. A dupla de zaga foi muito bem, o Rafael e o Alan Santos. Gostei do lateral esquerdo, né, o Renan Castro, mesmo, né, substituindo o titular, no caso o Emerson, foi muito bem o lateral esquerdo. O Kelvin é um jogador mais que fica circulando ali pelo meio campo, no setor defensivo e não tanto no ataque. Diego Torres ficou devendo. E um ataque muito rápido, poderia ter rendido muito mais, com mais gols. Mas ficou apenas nesse 1-0, hora que teve alguma chance o Guarani teve. Uma com o Isaac, que ele fez um drible da vaca. Quando ele cruzou para o Mirandinha isolou a bola, mandou lá por cima do travessão. Seria o segundo gol do Guarani. Mas enfim, com todas essas nuances, o Guarani fez por merecer essa vantagem por 1-0 e vai mais vivo do que nunca para a última rodada, enfrentando o Tombense fora de casa. Apenas uma informação, colhida com os amigos repórteres de campo, o Tombense começou o desmanche. Após ser confirmado o rebaixamento para Série D do Brasileiro, começou o desmanche. Então, isso pode ser um fator favorável ao time do Guarani. Claro que toda vez que o Guarani joga em tombos, não tem boa recordação. Leva tombo. E mais uma vez a Rádio Grego, a única rádio que cobriu com exclusividade o Confiança. Palmas para a Rádio Grego. Peraí. Calmas para a Rádio Grego. Calmas para a Rádio Grego. Sensacional. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar essa jornada esportiva da Grego, jornada especialíssima para o futebol campineiro. Eu vou começar com você, o Luiz Henrique Zanqueta, que cobriu a equipe do Guarani. O seu voto para o craque da Grego nessa vitória do Guarani 1-0 contra a equipe do Confiança. Bom, amigos da Rádio Grego, o Dalberson, ele fez uma boa estreia. A zaga foi firme, mas a gente criticava tanto o jogador Isaac. E hoje eu acho que ele fez uma bela partida. Ele estava comandando o meio-campo do Guarani, chegando ao ataque com leveza. Então hoje, Isaac, número 8 do Guarani, meu craque do jogo. Tá aí o voto do Luiz Henrique. E na equipe do Confiança, ô Luiz? Quem que você coloca aí como cara que você achou que foi bem, deu trabalho para a equipe bugrina? Eu gostei do número 7. Número 7, o Ronald Camarão. Ronald Camarão. E número 10, Ramon. Renan. Eu achei dois jogadores rápidos, leves, que levaram o trabalho, deu trabalho para a defesa do Guarani, porém foi nula. Então os dois chamam a atenção para mim. E dentre esses dois você escolhe? Eu vou atrás de Renan. Número 10. Tá, então os dois votos do Luiz Henrique no craque da Grego. E aí, Lemão Zanqueta? Só faltava o Luiz Henrique falar assim, eu gostei do número 7, o Ronald e o 10, Ramon. Escolhe então, eu vou no meio, o número 8. O número 8 é o Dionísio. Só faltou falar isso aí, então. No Guarani, eu gostei da estreia do goleiro. Todo time Acho que o seu som não tá saindo, Lemão. Saiu agora? Não, também. Saiu? Agora sim, o burro, tem que ligar, né? Eu gostei do Dalberson, que estreou bem no gol. Um bom time começa por um bom goleiro. Ele mostrou confiança, mostrou personalidade. Falhou no momento o Andrei de loucura, né? Que quase o Confiança chegou ao gol de empate, mas eu não posso deixar de votar nele. Isaac. Você viu a contusão dele? Quase que você votou o Guarani foi obrigado a mexer no gol para a entrada do André, hein? Mas quando o goleiro caiu ali, eu tava atrás do gol, falei, nego, nem se colocar o pé no dedo do pé, mas volta. Daí ele voltou, ele escutou, ele falou assim, você falou, tá falado. Você votou no Isaac então, é isso? Isso. E a equipe do Confiança que você cobriu aí, né? A equipe do Confiança, quem que você achou que foi bem demais hoje? O time do Confiança é um bom time, viu? Me arrisco a dizer que se o Confiança tivesse de 11 contra 11, o Guarani teria sofrido um empate. Um empate porque estava mais perto o Confiança, o gol do empate, do que o Guarani do segundo. O Guarani, com as substituições, recuou, perdeu o poder ofensivo com os dois jogadores que entraram. Eu gostei também do Ronald Camarão, né? Gostei do Neto, que estava fazendo uma boa movimentação no ataque do
do Confiança, que ele foi ele foi sacrificado pela expulsão do Eduardo. Eu vou votar nele. Neto. Voto então pro Neto. Lembrando que a equipe do Confiança perdeu o zagueiro Eduardo Moura aos 5 minutos do segundo tempo. Segundo amarelinho. Ele tinha levado no 1 minuto, né? Do segundo tempo. Ele levou amarelo. Aos 5, ele fez a falta ali em cima do jogador bugrino, levou o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. E essa falta quem marcou foi o Bandeirinha, porque o energúmeno do árbitro deu como lance normal. Ele deixou o braço, né? E quando o Confiança tinha feito as 2 substituições para buscar a igualdade no marcador, o cara foi expulso. Tá, então um voto para o Neto e um voto para o Renan na equipe do Confiança. Wagner Ferreira, o craque da Grigo na equipe bugrina. Ele está subindo de produção na hora exata, né? No funilamento do campeonato, ele subiu de produção. Então estou falando do Isaac. Eu também acompanho os companheiros aí, acho que o Isaac fez uma boa partida, não deveria ter sido substituído. Mas se for levar pelo lado do cartão amarelo, não foi poupado aí, né, para o jogo final na próxima rodada. Então, para mim, o Isaac pelo Guarani e pelo lado do Confiança, o Renan, o camisa 10, cisca bastante, não produz muito, mas é um jogador fogoso. Até já em 2020 jogou aqui no Guarani o tal de Renan, que é da base do São Paulo. Para mim, os destaques, então, são esses. Isaac, Guarani, Renan, Confiança. Então, olha aí, hein? Por unanimidade hoje, na equipe bugrina, Isaac, o craque da Grigo. Vamos aplaudir! E o Renan também, da equipe do Confiança, como o Raul Gil nosso falou aqui, para vocês. Parabéns, os craques da Grigo nesta jornada esportiva. Renan pelo lado do Confiança e o Isaac pelo lado do Guarani. Agora vamos pelo lado ruim da coisa, né? Rapaz. Começo com você, ô Lemão. Vou começar com você, Lemão. Rapaz. Na equipe do Guarani, você acha que alguém ali não se deu bem? Do Guarani o time foi bem, o time em conjunto foi bem, mostrou boa disposição. Hoje, infelizmente, independente do resultado, o que ele fez hoje, ele chamou o Confiança para cima, mexeu, acho que não devia ter mexido nas peças que ele mexeu. Para mim, hoje, infelizmente, o pé mole é o Matheus Costa. Tá aí, olha aí, o Lemão cornetando o técnico do Guarani. Mas é voto do Lemão, tá certo. E na equipe do Confiança, o Lemão Zanqueta? Ele que foi na feira com balde de leite, chegou lá e falou: olha a promoção do leite. De repente ele tropeçou e derrubou 50 litros de leite no chão. Eduardo, número 4 do Confiança. Tá aí então, o que foi, levou o cartão vermelho, né? Tá aí, então os 2 votos do Lemão Zanqueta. E aí, Luiz Henrique? Equipe do Guarani, quem você acha que destoou negativamente hoje? Do Guarani, eu não gostei da entrada de Gabriel Silva. Não disse porque entrou, saiu sozinho várias vezes com a bola pela lateral, não apresentou nada. Então, para mim, Gabriel Silva ficou devendo. Até o momento não falou porque veio jogar no Guarani. Tá aí, tá bravo com o Gabriel Silva, Luiz Henrique Zanqueta. E na equipe do Confiança, Luizão? Um jogador que faz a falta em 1 minuto de jogo, leva o cartão amarelo. 5 minutos, faz a mesma falta no mesmo local. Eduardo, Confiança. Tá aí, mais um voto pro Eduardo Moura. Wagner Ferreira, os pés moles aí, na sua opinião, na equipe bugrina e também na equipe do Confiança, por gentileza. Eu não gostei do Cicinho, lateral direito, achei muito limitado no jogo de hoje. Não gostei do Diego Torres. E não gostei também do Gabriel, conforme já foi dito aqui. Mas isso não... Até o Bruno Santos fez o gol, é verdade, mas desperdiça muita chance de... Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que, né, um centroavante não tem assim aquela habilidade de dominar, virar para fazer um gol. Dali para conferir como ele fez no gol, sobrou para a perna esquerdinha dele, meteu no gol lá, tá certo. Eu nem vou votar no Bruno Santos por causa do gol que ele fez. Mas eu vou ficar então com o Diego Torres. Ficou devendo futebol hoje. Diego Torres. E pelo lado do Confiança? Não tem como deixar de votar no Eduardo Moura, né? Pelos motivos já colocados aqui, um jogador que é nascido em São Paulo, paulista de nascimento, jogou no CRB, no Floresta e cometeu, né, 2 faltas seguidas ali.
burro, né? Falta de Que noção, burro, nasceram pra ele. sem noção nenhuma, acabou sendo expulso. Então, o pé mole do Confiança é o seu Eduardo Moura. Tá, então, foram eleitos aí, né? Tiveram votos. Oi, pessoal. Oi, manda, Diógenes. Aqui é o New Orleans, o fanho. Eu tô saindo aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro. Eu também não gostei do número 10 do Guarani. O Niango. Quem? Niango. 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 Eu não gostei dele. Ele não vem ninguém falando alguma coisa, tá? Meu nome é New Orleans, o fanho. Então, o Diógenes desempatou, então, tá bom? Tem uma menção honrosa também. Lógico que o mestre Wagner Ferreira vai comentar, mas o juiz, o trio de árbitro hoje, da Bahia. Tá meio perdidão. Que não saía do meio de campo do... mal posicionado. O bandeirinha não sabia se dava lateral ou se olhava pro juiz. Então, o trio de arbitragem hoje também deixou a desejar um pouco aqui no Brinco de Ouro. Tá, então os pés moles. Diego Torres pelo lado do Guarani, Diógenes desempatou. E o Eduardo Moura, é pra vocês. Lemão Zanqueta, pra gente finalizar essa sua participação brilhante nessa jornada esportiva, você cobriu o Guarani, o seu último destaque pelos lados bugrinos. Negativo, eu cobri o Confiança. Companheiro. Não, eu falei Lemão Zanqueta, é verdade. Nesse momento eu cobri o Confiança. É complicado, é. É Luiz Henrique e Zanqueta, os dois. Pra quem tá olhando na telinha aqui, ó, você não tá vendo demais não, viu? Os dois são iguaizinhos mesmo. Não fica tranquilo que você não tá ruim. Tomou demais. Luiz Henrique, perdão, você que cobriu o Guarani, então o seu destaque nessa brilhante participação tua hoje nessa jornada esportiva da Grigo. O Guarani volta a campo sábado às 17 horas contra o Tombense, precisando exclusivamente do seu resultado para classificar a segunda fase da Série C. Isso mesmo, gente, Série C do Campeonato Brasileiro. Vai ter o retorno de Emerson, que particularmente não fez falta hoje, mas precisa ganhar do Tombense para não depender de ninguém. Eu agradeço muito a oportunidade e até a próxima. Tá aí, esse é o nosso Luiz Henrique Zanqueta. Valeu demais, Luizão. Lemão Zanqueta. Agora o Lemão Zanqueta, que é o Carlos Eduardo Zanqueta. Esse que está o verdadeiro. Quem está curtindo pelo canal do Grigo está enxergando aí o Lemão Zanqueta, que é o que está de pé, e o Lemão Zanqueta que está sentado. Mas o Carlos Eduardo agora. Valeu. Você cobriu a equipe do Confiança. O seu último destaque. Quero agradecer demais, mais uma vez pegando... Dessa vez aqui no Brinco de Ouro, a palavra dos jogadores do time adversário, como você diz, com exclusividade, a Rádio Grigo fazendo esse entretenimento bacana e pegando os jogadores das duas equipes em todas as partidas que nós estamos nos estádios. Valeu demais, ô Lemão. Eu que agradeço a você, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira, Luiz Henrique Zanqueta e a todos que estão acompanhando a gente na Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. O Guarani conseguiu uma boa vitória, mas o Confiança deixou uma boa impressão aqui também no estádio Brinco de Ouro. O Confiança que volta a jogar também sábado às 17 horas no seu estádio e precisa do apoio da torcida para ganhar do rebaixado Retrô e torcer pelos resultados. Há quem fale que Confiança tá fora. Até mais. Carlos Zanqueta. Valeu demais, Zanqueta. Vagnão, antes da gente encerrar direitinho, o Luiz comentou, dá o seu pitaco pro senhor Emerson Souza Silva e seus auxiliares. Valeu demais, Lemão, valeu demais, Luizão. Tchau, Lemão, até a próxima, hein? Até a próxima. Última rodada, sábado, todos os jogos no mesmo horário. Vamos estar junto. Bom, é o seguinte, o Anderson, amigos da Web Rádio Grigo, o seu Emerson Souza Silva, da Bahia, jovem ainda, tem 32 anos, ele apitou, já disse no começo da transmissão, o jogo Caxias e Ponte Preta, que deixou o jogo rolar, só saiu o segundo gol quando o tempo já estava expirado lá, o segundo gol do Caxias, a derrota da Ponte. E ele acabou de fazer um curso para árbitro de vídeo, ficou 5 dias no Rio de Janeiro e recebeu o certificado das mãos do Wilson Seneme. Então, tem um certo gabarito aí, o Emerson Souza. Mas hoje aqui se confundiu, andou trocando falta, não dando umas, marcando outras. Enfim, foi auxiliado pelo Paulo de Tarso Bregalda Gussen, esse é o mais velho do trio, né, 43 anos.
ele bandeirou Floresta e Guarani, aquele 0x0 lá em... Floresta é do Horizonte. É, aquele jogo horrível, né? É, exatamente, 0x0, Guarani e Floresta, ele bandeirou. E o Edevan de Oliveira Pereira, ele também é da Bahia, o mais jovem da turma, ele tem 30 anos, é de Itambé. E tem um detalhe, eu entrei no Instagram do Edevan, então ele postou uma foto dele, da mulher dele e do filho. Aí no chat, né, uns comentários lá do pessoal internauta, falou assim, ó, o único bonito aí é o moleque. Acabou com ele, acabou com a mulher, tá tudo bem. Então esse é o trio de arbitragem hoje aqui. Não chegou a comprometer, né? Agora nem chegou a reclamar, pelo menos 2 pênaltis. 2 pênaltis, é. Mas não ficou nada comprovado. Um eu achei que foi, Wagner. É, mão, né? Toque. Exato. Mas como não temos o VAR, vai reclamar para quem? Para o Bispo. Então, águas passadas, Guarani venceu por 1x0 e segue vivo na competição. Enfrenta então o Tombense com todos os jogos no mesmo horário no próximo sábado. 5 horas da tarde, né? 5 horas, todos os jogos às 5 no sabadão. Vamos acompanhar tudo isso direitinho. Tá bom, Anderson? Um grande abraço. Valeu demais esse o nosso querido. Valeu demais, Vagnão. Agora, pra gente continuar essa nossa jornada esportiva, nós vamos para hoje 2, hein? Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. André Luiz, manda pra nós então a ficha técnica do jogo realizado no Rei Pelé. Ponte Preta 2, CSA 1. Manda lá, André. Olá, amigo ligado da Web Rádio Gringo. Chegamos com a ficha técnica do jogo de CSA 1, Ponte Preta 2, jogando esta noite no estádio Rei Pelé em Maceió pela 18ª rodada do Brasileirão da Série C. O CSA do técnico Igor Magalhães jogou e perdeu com Gabriel Félix no gol, Diogo Batista, depois o jogador Marcelinho, Eduardo Biazuz, Islan e Enzo, Camacho, Silas, depois Luciano Naninho, Guilherme Cachoeira, depois o Brian, Ciel e Thiago Marques, depois o Robinho. A Ponte Preta do técnico Marcelo Fernandes jogou e venceu com Diogo Silva no gol, Pacheco, Wanderson, Simon e Sérgio Rafael, Arthur, depois o jogador Kevin, Rodrigo Souza, Léo Oliveira, depois Gustavo Teles e Luiz Felipe, Toró, depois o Matheus e o Bruno Lopes, depois o Diego Tavares. Esta é a equipe do técnico Marcelo Fernandes. Os gols aos 12 minutos, Toró do segundo tempo abriu o placar para a Ponte. Aos 34 do segundo tempo de pênalti, Diogo Silva ampliou para Macaca. E aos 50 da etapa final, camisa número 7, Robinho, diminuiu para o CSA, dando números finais à partida. Cartões vermelhos para Eduardo Biaruz, camisa número 3 do CSA. E para o Simon, camisa número 4 da Ponte Preta. Renda de R$ 45.386, público pagante R$ 8.215. Tempo final de CSA e Ponte Preta. A Macaca agora é líder é vice-líder do Brasileirão da Série C com 33 pontos ganhos. Próximo sábado, enfrenta às 17 horas, o Londrina no estádio Moisés Lucarelli. Já o CSA enfrenta o Brusque no próximo sábado, 17 horas, no Augusto Bauer, em Brusque, interior de Santa Catarina. O jogo que teve a arbitragem de Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho do Pará. Assistente 1, Acácio Menezes Leão. Assistente 2, Ederson Brito de Albuquerque, também do estado do Pará. O quarto árbitro, Erenildo Batista Rodrigues Júnior, do estado do Amazonas. Palco final para Ponte Preta e CSA, vitória da Macaca no Rei Pelé. Anderson Grigoleto. Valeu, André Luiz. Tá aí a ficha técnica do jogo realizado lá na cidade de Maceió, no estádio Rei Pelé, vitória da Macaquinha 2-1. Valeu demais, André. Agora vamos para nossa ficha técnica dessa jornada que fizemos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani 1, Confiança 0. A equipe do Guarani do técnico Matheus Costas jogou com Dalberson, Cicinho, Rafael,
Alan Santos e Renan Castro. Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinho e Bruno Santos. Entraram na equipe do Guarani o Gabriel Silva, o Dentinho, também o Cadi, Lucas Justin e também o Ryuta Takahashi. Anotou o gol do Guarani aos 50 segundos do primeiro tempo, exatamente 50 segundos. O artilheiro Bruno Santos, camisa número 9, colocou a bola para o fundo do gol do goleirão Felipe. Amarelados da equipe do Guarani, o Dalberson, Cicinho, Rafael, Isaac e também o Mirandinha. A equipe do técnico Luizinho Vieira, a equipe do Confiança, jogou com Felipe, Wellington, Eduardo Moura, Renilson e Luiz Otávio e Ayrton. Ronald Camarão, Dionísio, Neto, Renan e Vitinho. Entraram na equipe do Confiança o Michael, o John Clay, o Thiago, o Brainer e também o Thiago Santos. Amarelados na equipe do Confiança, Eduardo Moura tomou amarelinho no primeiro minuto do segundo tempo. No quinto minuto, aos 5 minutinhos do segundo tempo, ele deixou o braço em cima do artilheiro Bruno Santos e aí ele tomou o segundo amarelo, consequentemente o cartão vermelho. Também tomou o amarelo o Ayrton e o Renan. Apitou essa partida Emerson Souza Silva, os seus auxiliares o Paulo de Tarso Bregal da Gussen e também o Edevan de Oliveira Pereira, todos do estado da Bahia. Quarto árbitro, Marcos Felipe Martins Machado do Espírito Santo. Renda aqui no Brinco de Ouro, público pagante 11.578, público não pagante 1.260, totalizando o número de torcedores hoje aqui no Brinco de Ouro 12.838 torcedores para uma renda de R$ 86.100. Essa foi as nossas ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Legal, passando para você a classificação de momento, os 8 primeiros colocados na Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias lidera com 37 pontos, seguido da Ponte Preta 33, terceiro colocado Náutico 33, o quarto Londrina 30 pontos, na quinta colocação São Bernardo também 30, o Guarani vem na sexta colocação com 26 pontos ganhos. Brusque na sétima colocação 25 e o Ituano fechando essa zona de classificação com 24 pontos. Na zona lá de baixo, na zona de rebaixamento, nós temos o Itabaiana na 17ª colocação com 19 pontos. Também o ABC com 18. Essas equipes ainda com chances de escaparem. Porém, na 19ª colocação, o Retrô com 14 pontos e a 20ª Tombense com 13. Esses dois já estão rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Próxima rodada, 19ª rodada que fecha essa primeira fase. Todos os jogos acontecerão no sábado às 17 horas. Brusque CSA, ABC Itabaiana, Floresta e São Bernardo, Ipiranga e Figueirense, Maringá e Caxias, Anápolis e Botafogo, Tombense e Guarani. Teremos o plantão dessa partida na nossa jornada esportiva da Grigo. Confiança e Retrô, Ponte Preta e Londrina, jornada esportiva da Grigo, direto do estádio Moisés Lucarelli. E fechando, Náutico e Ituano. Se essa primeira fase tivesse encerrado hoje, os grupos ficariam desta maneira. O primeiro grupo ficaria com Caxias, Londrina, São Bernardo e Ituano. E o outro grupo, Ponte Preta, Náutico, São Bernardo e Guarani. Ou melhor, Ponte Preta, Náutico, Guarani e Brusque. Exatamente, teríamos aí 2 débitos. Mas tem ainda a 19ª rodada, a rodada de fechamento do Campeonato Brasileiro da Série C. Agradecendo vocês todos que participaram conosco, mandaram mensagens, curtiram através do Rádiosnet, através da Alexa, enfim, curtiram a nossa jornada esportiva da Grigo. É muito bom ter você junto conosco, pois a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Agradecer os nossos parceiros, a Eletrolar, a Prado Corretora, Consórcios e Seguros, o Clube Concórdia, a Biguá Alimentos, Óticas Ferrari e também a Conquistar Informática. Valeu demais, galerinha! Para vocês desejo uma ótima semana, que Deus